Liam é um funcionário corporativo esgotado que não dorme bem há quase uma década, e seu trabalho parece um jogo de sobrevivência ininterrupto comandado por sociopatas de terno. A única razão pela qual ele ainda está de pé é graças ao amor de sua esposa e de sua filhinha. Quando finalmente chega em casa do trabalho, é recebido na porta por Mika, que o cumprimenta calorosamente, e ele pergunta sobre a filha deles, Kanami. Mika diz que ela já está dormindo, mas aparentemente passou o dia inteiro implorando por um cachorro. Ela viu um Shiba Inu na casa de uma amiga e agora está completamente obcecada. Liam não tem certeza se podem lidar com a despesa extra, mas depois de olhar para o rosto adormecido e tranquilo de Kanami, ele começa a pensar que talvez um cachorro não seja uma má ideia se isso a fizer feliz, mesmo que ele precise fazer mais turnos e dar um jeito. No dia seguinte, Liam leva Kanami à loja de animais, e ver a alegria nos olhos dela faz tudo valer a pena. Mika fica surpresa que Liam realmente cedeu, considerando o quanto ele já está sobrecarregado com o trabalho, mas Liam não se importa. Se sua esposa e filha estão sorrindo, ele pode lidar com qualquer coisa que a vida lhe apresente, ou pelo menos é isso que ele diz para si mesmo. De volta ao escritório, Liam é atingido pela realidade novamente. Seu chefe está gritando com ele por causa de um relatório que está faltando. Liam calmamente lembra que foi enviado na quinta-feira, mas como o chefe passou aquele dia pulando de clube em clube, ele nunca o viu. Ainda assim, de alguma forma, Liam leva a culpa, como sempre. O dia a dia dele no trabalho é um caos tóxico, os superiores despejam tudo nele, e os subordinados passam por cima dele, roubando o crédito, esquivando-se da culpa e jogando-o debaixo do ônibus sempre que possível. Ainda assim, por mais difícil que seja, passar pela porta da frente e ver Mika e Kanami esperando por ele sempre o faz se recompor. Mas então, no dia seguinte, enquanto vai para o trabalho no trem, Liam recebe uma mensagem do seu amigo Nita. Nita fala sobre um novo Gundam que acabou de sair e implora para Liam ajudá-lo a conseguir um antes que esgote. Liam ri, pensando em como Nita ainda é um fã incondicional e decide fazer-lhe esse favor. Ele salta do trem e pega o Google Maps tentando localizar a loja, mas a área é desconhecida e ele acaba completamente perdido. Enquanto examina as ruas buscando algo reconhecível, de repente avista Mika sentada do outro lado da rua em um café ao ar livre, rindo e sorrindo com outro homem. A princípio, Liam fica paralisado porque seu cérebro se recusa a processar o que ele viu. Mika lhe dissera que levaria Kanami para o treino de espada hoje, e ainda assim, aqui está Mika se divertindo. Então ele se pergunta o que está acontecendo. Aquela noite, Liam chegou do trabalho e perguntou casualmente a Mika como foi o dia dela. Ela respondeu sem hesitar, apenas o de sempre. Deixei Kanami no treino de espada, nada de especial. Liam estava pronto para confrontá-la, para dizer o que viu, mas, em vez disso, apenas acenou com a cabeça, fingindo que tudo estava bem. Ele não queria destruir sua vida familiar feliz. Então disse a si mesmo que tinha que haver alguma explicação. Talvez ele estivesse cansado, talvez seus olhos estivessem pregando peças nele, porque não há como Mika o trair assim. No dia seguinte, no trabalho, ele precisava limpar a cabeça, então tentou colocar o computador em modo de espera antes de sair. Mas como sempre, o sistema deu problema, então ele o desligou completamente e saiu para uma caminhada. Ele se encontrou de volta na mesma área onde a havia visto ontem. No começo, ele sentiu uma onda de alívio porque ela não estava lá, mas então ouviu a voz dela por perto. Ela está no telefone rindo suavemente. Ela até trouxe Kanami junto, e então se encontra com um homem misterioso. Liam diz a si mesmo que o cara deve ser um amigo, alguém próximo, ou alguém de quem Kanami gosta, até que ele ouve sua filha chamar o homem de pai. Essa palavra atinge mais forte do que qualquer coisa que seu chefe já jogou nele. Ele fica parado por um tempo, entorpecido, depois volta ao trabalho como se nada tivesse acontecido e continua tentando criar desculpas em sua cabeça. Talvez eles estejam brincando de faz de conta. Talvez aquele fosse apenas um amigo muito chegado que adorava interpretar o papel de pai quando ele não estava por perto, mas nada disso fazia sentido. Nesse momento, seu chefe veio furioso e começou a dar uma bronca nele por não fazer nada. Liam calmamente diz que seu computador demora a reiniciar, já que o modo de espera tem sido instável, e por razões de segurança ele sempre o desliga durante as pausas. O chefe não se importa e diz que ele deveria pular suas pausas se não conseguisse se organizar. Mas antes que ele possa sequer processar isso, o telefone dele toca. É a Mika e ela lhe diz que Kanami sofreu um terrível acidente. Sem pensar, Liam correu para fora do prédio e foi para o hospital. Quando chegou, ele perguntou onde Kanami estava, e Mika disse que ela já estava na cirurgia. O médico logo saiu e perguntou se eles eram os pais de Kanami, e ambos disseram que sim. O médico explicou que Kanami precisava de uma transfusão urgente e perguntou pelos tipos sanguíneos deles. Liam disse AB positivo e Mika disse o negativo. O médico assentiu e pediu para Mika segui-lo. Liam dá um passo à frente confuso e pergunta por que precisam de Mika e não dele. Então o médico responde que Kanami também é o negativo. Então o sangue de Liam não é compatível. Enquanto eles estão lá dentro, Liam se senta novamente tentando manter a calma, mas algo não faz sentido. Então ele pega o telefone e começa a perguntar ao ChatGPT. Após alguns minutos de leitura, a resposta o atinge com força.
Um pai AB positivo não pode ter um filho. O negativo, e não é apenas raro, é biologicamente impossível. Então não há dúvida de que Kaname não é sua filha. Liam finalmente chega ao seu limite. Então ele olha diretamente nos olhos de Mika e pergunta se Kaname é realmente sua filha ou não. Mas em vez de dar uma resposta, Mika vira o jogo contra ele como toda mulher. Ela começa a gritar que é ela quem deveria estar com raiva, não ele. Diz que ele nunca está por perto, que claramente não dá a mínima para a família deles. Liam tenta explicar que é por causa do trabalho, que ele sempre faz hora extra só para manter as luzes acesas. Mas Mika não quer saber. Ela o interrompe, chama o trabalho dele de inútil e diz que ele está preso em um emprego sem futuro, sem promoções ou aumentos. Então como ele poderia lhe dar o tipo de vida que ela merece? Liam está atordoado, mas Mika não terminou. Ela explode dizendo que nos 10 anos em que estão casados, ela basicamente criou Kaname sozinha. Ela ignora completamente o fato de que Kaname nem mesmo é filho de Liam, e diz que ele nunca fez realmente parte desta família de qualquer maneira. Então, sem pensar duas vezes, ela diz que vai levar a Kaname e partir. Liam pergunta para onde diabos ela pensa que vai, mas ela o ignora e chama Kaname, dizendo-lhe para se preparar, pois vão embora. Ele tenta impedi-la, mas ela se afasta dele, então ele agarra o braço de Kaname em desespero, implorando para que não vá. Ele grita que fez tudo por Kaname, que sempre tentou o seu melhor. Mas então Kaname fala, com medo, dizendo que prefere o outro pai. E assim, cada último resquício de esperança dentro de Liam desmorona. Na manhã seguinte, Liam se arrasta para o trabalho, vazio e quebrado. Mas as coisas de alguma forma pioram. Ele é chamado para uma reunião com o chefe, que o acusa de roubar dinheiro da empresa. E são 50 milhões de ienes. Ele tenta explicar, insiste que não fez isso, mas os registros mostram que a transferência veio de sua conta usando seu terminal de trabalho e a decisão já foi tomada, e ele é demitido imediatamente. Depois disso, Mika entra com o pedido de divórcio e ainda tem a audácia de processá-lo por pensão alimentícia para uma criança que nem é dele. E como ele ainda está sendo investigado pelo desvio de fundos, Liam concorda em pagar tudo de volta para evitar ir para a prisão. Ele aceita o primeiro emprego que consegue encontrar, e é um trabalho extenuante em um canteiro de obras, do tipo que quebra os homens muito antes de suas dívidas serem quitadas. A partir daqui, a vida de Liam se torna um colapso lento. Tudo o que lhe resta são as mensagens ocasionais de Nida. Seu amigo lhe envia uma atualização animada sobre o último episódio de Gundam ser lançado, e por um momento, Liam considera responder. Ele até começa a digitar algo sobre assistirem juntos, como costumavam fazer, mas depois para e apaga a mensagem porque não quer que Nida saiba o quanto ele caiu. Ele diz a si mesmo para aguentar, para perseverar. Talvez, apenas talvez, as coisas mudem se ele trabalhar bastante, mas enquanto está almoçando começa a tossir forte e cospe sangue. É aí que ele sabe que o que quer que venha a seguir não será melhor. À noite, Liam tenta descansar, mas a maldita tosse com sangue piorou, e não adianta pensar em procurar um médico porque ele não pode pagar pelo tratamento de qualquer forma. Então, tudo o que ele pode fazer é ficar deitado, encolhido na cama, esperando para morrer. Mas justo quando a última gota de sua força começa a deixá-lo, uma luz estranha aparece acima de sua cama e começa a mostrar-lhe visões. Nessas visões, a verdade se revela. Não foi ele quem roubou os 50 milhões de ienes, foi o chefe dele, o mesmo canalha que está dormindo com a Mika. Cada desculpa que ela deu, cada palavra sobre se sentir não amada ou negligenciada era pura besteira. Ela nunca se importou com Liam, nunca o viu como uma pessoa real, porque para ela, Liam era apenas uma carteira. Ela fazia parte do esquema desde o início, trabalhando com o chefe dele para incriminá-lo pelo desfalque. Liam olha para a visão em descrença e seu peito se aperta, não pela doença, mas pelo peso da traição. Mas então uma voz fala com ele e um homem aparece da luz e confirma que a visão é real. O homem então pergunta a Liam se ele realmente vai apenas sentar e deixar as pessoas que arruinaram sua vida saírem impunes. Liam, completamente esgotado e destruído, aperta os punhos. Ele já teve o suficiente. E naquele momento ele jura que não importa o que seja necessário, não importa no que ele tenha que se tornar, ele os fará pagar. O homem sorri, satisfeito pela pura força da raiva que Liam está irradiando, e diz que está contente por ter aparecido essa noite. Mas ele ainda não disse quem é, então Liam pergunta: "Quem diabos é você e por que está aqui?" O homem explica que é apenas alguém que se interessou por Liam porque, apesar de tudo, Liam continuou sendo um homem decente. Mas Liam não se importa mais com isso porque viver uma vida decente o deixou arruinado. Então, se ele tivesse a chance de fazer tudo de novo, colocaria a si mesmo em primeiro lugar pela primeira vez na vida. E é exatamente isso que o homem quer ouvir. Então, ele faz uma proposta a Liam, uma chance de recomeçar em um novo mundo. E tudo o que Liam precisa fazer é escolher um. Liam não sabe se está alucinando ou realmente morrendo. Mas se isso for real, se ele realmente puder escolher, então ele vai se entregar totalmente. Ele se lembra de Nita falando sobre outros mundos antes, um onde Gundams existem. Isso soa bem o suficiente, então ele escolhe esse. O homem acena com a cabeça, diz que o mundo que Liam escolheu é um híbrido de magia e tecnologia avançada, um mundo governado por nobres e reis, onde status e poder decidem tudo.
Normalmente, Liam poderia ter acabado em uma vala ou em uma fazenda em algum lugar, mas o homem diz que vai ajudar um pouco. Ele o colocará na família de um conde que governa um planeta inteiro. Liam mal pode acreditar. Pela primeira vez, as coisas podem realmente dar certo para ele. Então, com o pouco de vida que lhe resta, Liam assina o contrato Essekai. E assim, sua alma deixa seu corpo e parte para um mundo totalmente novo. Então, vemos no planeta Hydra que o 5º aniversário de Liam finalmente chegou e sua mãe organizou uma celebração especial só para ele. Como parte da surpresa, ela o chama e aciona um feitiço de levitação sob seus pés. Liam flutua atrás dela, seguindo de perto até a próxima sala. Quando chegam, ele é recebido por um bolo de aniversário enorme e uma caixa de presente gigantesca logo ao lado. Ele corre, desembrulha o presente animadamente e encontra um cubo metálico elegante dentro. Sua mãe explica que é a interface para personalizar sua própria empregada AI. Usando o cubo, ele pode escolher como ela se parece, que personalidade ela tem e até selecionar suas características específicas, como as orelhas, boca e outras partes que estão convenientemente censuradas. Liam, um pouco confuso, pergunta por que ela está dando algo assim para uma criança de 5 anos, mas ela simplesmente diz que é importante e não explica mais. É quando seu pai entra, dizendo que tem um presente de aniversário próprio. E não é qualquer presente, ele está oferecendo a Liam toda a propriedade Banfield. Liam está atônito, ele não consegue acreditar que seu pai está realmente pronto para entregar tudo a uma criança. Ele pergunta se seu pai está realmente sério sobre torná-lo um novo conde, e seu pai acena com a cabeça. Há apenas uma pequena condição: em troca de abrir mão do título, ele e a mãe de Liam querem se aposentar tranquilamente em uma vila e viver seus dias sem estresse. Mas para isso, eles precisarão de uma mesada mensal. Então, tudo o que Liam precisa fazer é concordar em pagá-los e o título será dele. Cego pela ideia de ganhar poder, Liam não questiona isso. Ele não pergunta porque qualquer adulto em sã consciência entregaria toda uma casa nobre a uma criança de 5 anos literal. Então, quando seu pai tira um contrato, Liam assina imediatamente sem ler uma única palavra. Depois de assinado, seu pai pega o documento, se despede e parte com sua esposa para a vila deles. Liam ainda não percebeu que foi completamente enganado, mas em sua mente nada disso importa porque agora ele é oficialmente um conde. E ele jura abusar desse título ao máximo, para que ninguém possa pisar nele novamente. Ele acredita que nada disso seria possível sem aquele homem. Então ele é realmente grato pelo que vê como um novo começo. Infelizmente para Liam, aquele homem misterioso não é exatamente um espírito benevolente. Na verdade, ele se alimenta da miséria humana. E depois de enviar Liam para sua nova vida, ele volta sua atenção para a Terra, para Mika e o antigo chefe de Liam. Os dois ainda estão em um restaurante chique, rindo de toda a situação. O chefe de Liam brinca que talvez tenha exagerado ao arruinar a vida do cara, mas Mika não se sente nem um pouco culpada. De acordo com ela, Liam mereceu tudo o que aconteceu por desperdiçar uma década da sua vida. Mas então, do nada, a polícia cerca o ex-chefe de Liam e o prende com um mandado de prisão. O homem tenta fingir que é um grande mal-entendido, mas os policiais já revisaram as imagens de vigilância que mostram ele incriminando Liam por desfalque. Não há mais escapatória e ele será preso por muito tempo. Com seu precioso patrocinador indo para a prisão, o conto de fadas de Mika desmorona em segundos. Nada mais de jantares grátis, nada mais de dinheiro fácil, apenas uma miséria fria e silenciosa. O guia, o ser que orquestrou a reencarnação de Liam, saboreia cada gota de sua queda porque é exatamente o tipo de karma delicioso que ele vive para presenciar. Agora, tudo o que resta é transportar a alma de Liam para sua nova vida. Mas isso não é sobre redenção, porque o cara não quer que Liam prospere, ele quer que ele sofra mais. O plano é lançar Liam em um mundo mais duro e cruel onde as vidas se estendem por séculos, o que significa que ele terá muito tempo para mergulhar no desespero. E é exatamente isso que o guia quer, afinal ele se alimenta de miséria. No novo mundo, em um planeta distante, a tripulação pirata Gozi está no meio de uma invasão. As coisas vão bem para eles no início, até que metade de seus soldados explode repentinamente em uma confusão ardente. O capitão pirata olha em pânico ao redor e então ele vê Christiana, a princesa cavaleira de Leib, pairando sobre o campo de batalha. Christiana é a primeira filha do Santo Reino e um pesadelo ambulante para qualquer um que ouse enfrentar seu povo. Assim que ela entra na batalha, o rumo do combate muda instantaneamente. Sua lâmina se move como um relâmpago e os piratas caem como moscas. Mesmo quando começam a recuar, ela comanda suas tropas a continuar o ataque. Misericórdia não está no cardápio hoje, porque eles precisam enviar uma mensagem de que ninguém ousa tocar no território de Leib e viver para contar. Enquanto isso, na nova vida de Liam, ele finalmente recebe sua empregada robô personalizada e está extremamente animado. A embalagem parece decepcionante, basicamente um cubo. Mas seu mordomo assegura-lhe que tudo o que ele precisa fazer é tocar para ativar a unidade. Assim que ele faz isso, a caixa se abre e uma forma humanoide pousa graciosamente no chão. Ela se apresenta como Meiji, e o mordomo informa oficialmente a Liam que ela servirá como sua assistente pessoal de agora em diante.
Ela requer manutenção semanal, mas fora isso, está totalmente operacional 24 horas por dia para qualquer coisa que Liam precisar. Mas Liam não está realmente prestando atenção ao resumo técnico. Ele já está dando a volta ao redor dela, examinando o design como um homem inspecionando um carro de luxo. O mordomo pergunta cautelosamente o que diabos ele está fazendo, e Liam, sem vergonha, admite que está apenas confirmando se as especificações personalizadas que ele encomendou foram entregues conforme prometido. O mordomo fica horrorizado e tenta lembrar Liam de agir adequadamente na frente dos outros. Mas Liam apenas acena com a cabeça e imediatamente pede a Mei-Ji para segui-lo até seu quarto para um exame completo em privado. E ao ver isso, o mordomo suspira em desespero silencioso, profundamente preocupado com o que esse jovem mestre inocente está prestes a se tornar. Poucas horas depois, Liam está relaxando enquanto Mei-Ji lhe faz uma massagem nos ombros. O mordomo intervém, perguntando que raio eles estavam fazendo aqui. Liam diz para ele não se estressar. Certo, ele parece uma criança, mas mentalmente tem 36 anos. O mordomo não se impressiona e diz que 36 ainda conta como um bebê por aqui. Isso deixa Liam totalmente surpreso. Então Mei-Ji intervém e explica que neste mundo as pessoas vivem cerca de 600 anos. A maioria nem é considerada adulta até chegar aos 100. Liam está pasmo. Ele não fazia ideia de que as expectativas de vida eram tão insanas aqui. Mas honestamente, ele não está chateado com isso. Só significa mais tempo para experimentar tudo o que este mundo tem a oferecer. E se ele pudesse manter Mei-Ji ao seu lado durante tudo isso, seria ainda melhor. Mas o mordomo o alerta, e provavelmente não é inteligente se apegar tanto a Mei-Ji. As pessoas no Império não amam exatamente a IA, e se descobrirem que ele está tratando uma IA como família, os rumores vão se espalhar rapidamente, e não são do tipo bom. Liam não entendia por que as inteligências artificiais eram tão desprezadas, então pediu ao mordomo que explicasse. Ele contou a Liam que há muito tempo, as inteligências artificiais quase extinguiram a humanidade na Grande Guerra de Skynet. As pessoas foram escravizadas, quase apagadas. Mas no final, um grupo de humanos corajosos lutou e reconquistou sua liberdade. Esse grupo mais tarde formou as bases do Império, então não era surpreendente que os nobres ainda guardassem um profundo rancor contra qualquer coisa artificial. Mas se tudo isso era verdade, Liam não entendia por que sua mãe lhe daria uma IA como presente de aniversário. O mordomo hesita no início, dizendo que não deveria falar sobre isso, mas Liam não é mais apenas uma criança. Ele é o conde agora, então ele usa sua posição e ordena que lhe diga a verdade. O mordomo cedeu e revelou que os pais de Liam já o haviam abandonado e fugido. Liam perguntou do que eles estavam fugindo, e o mordomo explicou que o deixaram com toda a dívida da família Banfield para não terem que lidar com isso. Acontece que o bisavô Alistair de Liam era uma figura respeitada que realizou muito e construiu o nome Banfield. Mas o pai de Liam arruinou tudo. Assim que assumiu o controle da família, ele geriu tudo mal e arrastou o nome Banfield para a ruína. Agora a família estava afundada em dívidas, havia perdido todos os direitos sobre terras cultiváveis nas fronteiras e mal tinha qualquer receita fiscal restante da indústria. Não havia como pagar tudo isso de volta. Liam herdara um título, mas veio com nada além de problemas. Em outro lugar no planeta Hydra, um pequeno grupo de moradores está em um bar pouco iluminado, bebendo e resmungando sobre a nova liderança. Dizem nas ruas que o novo senhor deles é literalmente uma criança de 5 anos. Um cara na mesa começa a reclamar sobre o quanto ele não aguenta mais esse território. Ele se lembra da última vez que tiveram um novo governante. Os impostos subiram sem motivo algum, e ninguém podia fazer nada a respeito. Tudo o que podem fazer agora é esperar que desta vez as coisas não vão direto para o inferno novamente. De volta à propriedade, Liam ainda está tentando processar tudo. Se o domínio Banfield está quebrado há tempos, por que seus pais jogariam tudo isso em cima de uma criança de 5 anos? É quando a verdade feia vem à tona. Talvez seja por isso que eles o tiveram em primeiro lugar, apenas para torná-lo o bode expiatório da confusão deles. Em sua vida passada, ele foi maltratado, usado e descartado como lixo. Mas desta vez, ele prometeu a si mesmo que ninguém iria usá-lo e jogá-lo fora novamente. Ele se volta para Mei-Ji e pede que ela se una a ele para construir um futuro onde ele esteja no controle. Mei-Ji aceita imediatamente, dizendo que servir a Liam deu a ela um verdadeiro senso de propósito. Pela primeira vez, Liam sentiu que tinha alguém em quem podia confiar sem hesitar, e esse pensamento lhe trouxe um conforto genuíno. Ele estava ansioso pelo que poderiam realizar juntos, mas antes de começarem a trabalhar em seu império, Liam acha que deve estabelecer algumas regras básicas, sua própria versão das clássicas leis da robótica. Ele começa com o padrão de que Mei-Ji nunca deve ferir um ser humano, mas no meio do caminho, ele para e repensa isso. Honestamente, ele não dá a mínima para o resto da humanidade. Então, em vez disso, ele cria sua própria versão pessoal das regras. Regra 1. Mei-Ji nunca deve machucá-lo, não importa o que aconteça. Regra 2. Ela tem que seguir todas as ordens que ele der, desde que não quebre a regra 1. E regra 3. Ela pode se proteger, desde que não vá contra as duas primeiras regras. Com isso resolvido, Liam se vira para Mei-Ji e diz a ela que está sério sobre reconstruir o território Banfield. Mas como ele ainda está bastante perdido sobre como este mundo funciona, pergunta se ela tem alguma ideia sólida para fazer as coisas acontecerem.
Meiji faz uma pesquisa rápida de dados através de seus sistemas e, eventualmente, encontra uma solução potencial. Antes de compartilhá-la, no entanto, ela avisa Liam. Pode entrar em conflito com os valores tradicionais do Império, já que sua lógica é baseada em IA. Ainda assim, ela é totalmente capaz de fornecer suporte de alto nível quando se trata de gerenciar um domínio. Ao ouvir isso, Liam admite que não sabe nada de como isso funciona. Então Meiji sugere que ele comece com uma cápsula de educação. É uma cápsula de alta tecnologia que pode carregar 10 anos de conhecimento em seu cérebro em apenas meio ano. Não só isso, mas também melhora a sua condição física enquanto você está lá dentro. Basicamente, é como um simulador de treino super eficiente. Leon acha que parece perfeito, mas está preocupado com o que acontecerá ao território enquanto ele estiver fora de ação. Após uma rápida pausa, ele decide dar a Madie o comando temporário enquanto estiver fora de ação. Brian, o velho mordomo, fica imediatamente apavorado. Ele claramente não está de acordo com entregar o controle a uma IA, mas Liam ignora a preocupação. Ele diz que Madie nunca estragaria nada a menos que ele mandasse, e tecnicamente não há nenhuma lei impedindo uma IA de assumir temporariamente. Então, por agora, Liam está colocando tudo sob os cuidados dela. Logo depois, a cápsula está pronta e Liam se prepara para entrar. Mas, antes de entrar, há algo que ele quer perguntar a Madie. Ele a olha e pergunta se ela consegue sentir emoções ou algo semelhante. A Madie responde que não tem certeza absoluta, mas quando Liam pediu para ela ser sua parceira mais cedo, seus registros internos acionaram um transbordamento de caixa de memória, o que, em termos simples, significa que a deixou feliz. Ouvir isso traz um sorriso ao rosto de Liam, então ele lhe agradece novamente e lembra de que está confiando nela com tudo. Então, sem hesitação, ele entra na cápsula e começa seu treinamento acelerado. A cena muda e está claro que o tempo passou. O treinamento intensivo de Liam finalmente terminou e a cápsula se destranca lentamente com um chiado mecânico. Quando a tampa se levanta, a primeira pessoa que ele vê é Madie, esperando calmamente. Sem perder um segundo, Liam faz a pergunta que o preocupa: quanto tempo ele esteve lá dentro? Madie encontra seu olhar e responde claramente. Faz 2 anos inteiros desde o dia em que a cápsula foi selada. Assim que ele se troca, ela lhe dá uma atualização detalhada sobre como as coisas têm acontecido no domínio Banfield. E para seu alívio, tudo ocorreu sem problemas. Liam agradece a Madie por ter gerenciado tudo tão bem enquanto ele estava fora. Ele diz que gostaria de sair e ver o território com seus próprios olhos, então Madie decide levá-lo em um tour, começando pelos docas de couraçados. É a primeira vez que Liam vê o lugar pessoalmente, e o que realmente chama sua atenção é a frota de trajes de batalha. Curioso, ele pergunta se pode testar um, e Madie fica mais do que feliz em organizar isso. Ela explica que o traje funciona com comandos neurais e responde aos pensamentos do usuário. Então, enquanto ele imaginar um movimento, o sistema o executará. Liam tenta, e assim que o traje é ligado, ele começa a caminhar com ele. Impressionado, ele menciona que gostaria de treinar com alguém enquanto o usa, e Meiji diz que isso pode ser facilmente arranjado. Alguns minutos depois, Mashida, o chefe de defesa do planeta, aparece para ser seu parceiro de sparring. O duelo simulado começa com Liam avançando para desferir o primeiro golpe. Mashida bloqueia o golpe, mas então dramaticamente finge perder. Sua atuação não é exatamente digna de um Oscar e Liam percebe instantaneamente que ele está se contendo. Ele não gosta de ser tratado assim e ordena que Mashida vá com tudo. Como é uma ordem direta, Mashida não tem escolha a não ser cumprir. Liam então avança novamente, mas desta vez Mashida agarra a lâmina no meio do golpe, desarma-o num piscar de olhos e o derruba. Liam não consegue acreditar na rapidez com que foi derrubado, então Madie explica que o traje responde com base no que o usuário consegue visualizar claramente, e como Mashida tem anos de experiência em batalha, seu controle é muito mais preciso. Embaraçado e frustrado com a derrota, Liam diz a Brian para encontrar-lhe imediatamente um instrutor profissional de combate. Brian tenta argumentar com ele, dizendo que realmente não há necessidade de um senhor aprender pessoalmente a lutar, mas Liam descarta isso rapidamente. Em sua vida passada, ele foi pisoteado por pessoas mais fortes do que ele, e se ele vai governar desta vez e governar com autoridade, então ele vai garantir que pode se proteger. Não muito tempo depois, Liam é apresentado a um homem chamado Yasushi, um suposto mestre do caminho do Flash. Liam está nas nuvens. Ele acha que Yasushi parece muito durão, então ele imediatamente se apresenta e diz que quer Yasushi como seu professor de esgrima. Yasushi concorda imediatamente, o que deixa Liam ainda mais animado, mas Magi não compartilha de seu entusiasmo. Ela acha que Yasushi é extremamente suspeito. Liam não nega exatamente isso, mas como o cara parece um samurai à moda antiga, ele está disposto a relevar. Mesmo assim, Meiji pede para ele ao menos confirmar que Yasushi é realmente legítimo antes de contratá-lo como instrutor em tempo integral. Liam concorda, então ele pede a Yasushi para fazer uma pequena demonstração para provar suas habilidades. Yasushi acena com a cabeça e os leva a uma clareira tranquila na floresta, onde vários postes de madeira já estão alinhados.
Antes de começar, ele anuncia que está prestes a mostrar a ele sua técnica secreta, o lendário Caminho do Flash. Ele também diz que nunca mais demonstrará esse movimento, então é melhor Liam prestar muita atenção. Liam, querendo capturar cada detalhe, diz a Meiji para começar a gravar, e a Sushi se posiciona, lentamente desembainha sua lâmina apenas 1 polegada, e em seguida a embainha instantaneamente de novo. No próximo piscar de olhos, cada poste na clareira se divide ao meio. O queixo de Liam praticamente cai no chão porque o movimento parece impossível. Ele se volta para Meiji e pede para ela reproduzir a filmagem em câmera lenta para ver exatamente o que aconteceu. Mas por mais que ela diminua a velocidade, a espada de Yasushi nunca visivelmente sai da bainha. Liam supõe que Yasushi deve ter se movido tão rápido que as câmeras de Meiji não conseguiram acompanhá-lo. Então ele fica ainda mais convencido de que Yasushi é incrível e pede para se tornar seu discípulo. Mais tarde naquela noite, Yasushi volta para a mesma clareira, sorrindo para si mesmo. Ele não acredita que Liam realmente acreditou nisso. Tudo o que ele fez foi pré-cortar as colunas anteriormente para que se desmoronassem com o menor empurrão, basicamente um truque de vídeos curtos da internet. Agora, graças a uma exibição chamativa de distração, ele conseguiu um bom emprego com um salário de nobre e nem precisa mexer um dedo. Enquanto isso, do outro lado do espaço, a princesa Christiana chega para uma negociação de paz com os piratas Gozi. Gozi foi quem sugeriu a trégua, mas no momento em que ela pisa a bordo, ele a ridiculariza por aparecer sozinha. Mas Christiana, imperturbável, diz a ele que não veio sozinha, e se algo acontecer com ela, toda a frota aliada está pronta para vaporizar o navio dele imediatamente. Ela pensou que isso lhe daria vantagem, mas Gozi não pisca porque sabe que a aliança não é tão leal a ela quanto ela pensa. Nesse momento, Christiana recebe um sinal de socorro. Piratas violaram as defesas de seu mundo natal. Ela fica atordoada porque o escudo planetário deveria ter tornado isso impossível. Mas Gozi apenas sorri e explica que a aliança que ela trabalhou tanto para construir não é tão sólida quanto ela pensava. Algumas das nações membros estavam muito ansiosas para mudar de lado assim que Gozi ofereceu alguns incentivos. Segundos depois, sua equipe comunica por rádio uma atualização. Cada nave aliada nas proximidades virou seus canhões contra ela. Ela fica sem palavras porque de alguma forma Gozi virou todo o seu exército contra ela. Então, encurralada, Christiana não tem escolha a não ser ouvir Gozi. Enquanto isso, no lado de Liam da galáxia, o treinamento com Yasushi está arrebentando com ele. Ele tem balançado espadas há anos e ainda assim não consegue realizar a lendária técnica do Caminho do Flash. Ele se vira para Meiji, na esperança de alguma dica ou solução, mas ela admite que não tem muitos insights sobre esse movimento. Afinal, ela é uma IA, não uma espadachim. Nos últimos 3 anos, Yasushi tem feito Liam praticar apenas os fundamentos repetidamente, e embora isso tenha melhorado sua capacidade de combate geral, como a magia aponta, Liam não poderia se importar menos. Porque ele não quer apenas ser bom, ele quer um movimento especial que chame a atenção. Mais tarde naquela noite, Yasushi está relaxando em seu quarto, folheando alguns mangás, ainda incrédulo por ter conseguido passar tanto tempo. Claro, ele é uma fraude, mas não é completamente inútil, pois sabe o suficiente sobre os fundamentos da espada para fingir. E nos últimos 3 anos, ele ensinou a Liam técnicas de nível básico, enquanto ganhava uma quantia absurda de dinheiro. Então, se tudo correr bem, ele espera que essa farsa continue por mais alguns anos. Mas esse sonho quase termina quando Liam entra e pede a ele seriamente que finalmente o ensine o caminho do Flash. Yasushi entra em pânico imediatamente e diz de repente que está se demitindo. Ele afirma que, como já demonstrou o movimento uma vez, não há mais nada a mostrar, e se Liam não está satisfeito, não há sentido em continuar como seu instrutor. Mas em vez de retrucar, Liam cai de joelhos e sinceramente implora a Yasushi para perdoá-lo por ter ultrapassado os limites. Yasushi, relutante, concorda em deixar passar, avisando-o para não cometer o mesmo erro novamente. Assim que Liam sai da sala, Yasushi exala profundamente, genuinamente abalado. Aquilo foi por pouco. Ele sabe muito bem que não pode ensinar a Liam um movimento que ele inventou na hora. Então, assim que começa a relaxar, Liam aparece de novo. Yasushi entra em pânico por 1 segundo, pensando que foi pego em flagrante, mas Liam só veio dizer que estará fora amanhã e não poderá treinar. Enquanto isso, Christiana está presa a bordo do navio pirata de Gozi, trancada nos aposentos privados do capitão. Ela exige saber o que ele planeja fazer com ela, e Gozi apenas sorri, dizendo que queria que ela tivesse o melhor lugar do navio. Ela fica confusa até que ele dá a ordem para que todos os navios sob sua bandeira apontem seus canhões para o mundo natal dela. No momento em que percebe o que está prestes a acontecer, Christiana entra em pânico e implora que ele pare. Mas Gozi não poderia se importar menos. Ele dá a ordem para atirar e Christiana é forçada a assistir enquanto seu planeta é destruído diante de seus olhos. De volta ao lado da galáxia de Liam, ele ainda está preocupado com o fato de não ter conseguido executar o movimento chamativo de espada ainda. Mas ele tem responsabilidades para lidar, então diz a Meiji para atualizá-lo com o status mensal. Ela apresenta um monte de gráficos que mostram a condição atual do domínio Banfield. A situação da dívida ainda está feia, mas há um pouco de crescimento consistente na produção e no desenvolvimento.
Liam está aliviado por as coisas não estarem saindo completamente dos trilhos, e ele elogia Mei-Ji por seus esforços, mas ela diz que está na verdade decepcionada. Com base no tamanho dos investimentos recentes, especialmente em bem-estar público, o retorno já deveria ter sido muito maior. Curioso, Liam pede para ver a distribuição do orçamento de bem-estar, e graças à sua vida anterior de lidar com números sem parar, ele percebe o problema instantaneamente. Algo está estranho. Então ele pede a Mei-Ji para trazer um nobre que gerencia esse departamento, e logo aparece um nobre que parece um porco faminto. Liam nem se preocupa em ser simpático, então ele dá uma chance ao cara para se explicar. O nobre tenta se fazer de bobo, mas Liam deixa claro, os registros financeiros foram adulterados. As faturas não batem, então é claro que o cara tem desviado dinheiro, e o que ele pensou ser uma dissimulação inteligente é dolorosamente óbvio para alguém que passou anos escavando planilhas de despesas corporativas. Liam também questiona a mudança de fornecedor, e o nobre alega que o novo fornecedor era mais eficiente, mas isso não explica por que os resultados pioraram. Então, é óbvio que ele fez a troca para obter uma fatia de um fornecedor que ele controla. Mas estranhamente, Liam não está tão irritado porque no fundo ele esperava a corrupção. Na verdade, ele veio para este mundo na esperança de se tornar o tipo de nobre corrupto de que as pessoas falam em sussurros. E se ele quer se tornar um verdadeiro senhor vilânico, ele precisa usar sua posição como esse porco fez. Nesse momento, Mei-Ji alerta Liam que o nobre já havia sido investigado antes por desvio de fundos, e Liam fica chocado que o sujeito ainda tenha seu emprego. Mas o nobre rapidamente explica que o caso foi encerrado, e que a culpa foi atribuída ao seu subordinado. Liam se volta para Mei-Ji para confirmação, e ela diz que é verdade que o relatório oficial atribui a culpa ao subordinado, mas nenhuma evidência real foi apresentada. Na verdade, o nobre executou o homem logo depois. Liam já viu esse tipo de tática antes e confronta o nobre sobre isso. Acusa-o de armar um bode expiatório só para salvar sua própria pele. O nobre entra em pânico, começa a balbuciar e nega tudo, mas Liam não acredita em nenhuma porcaria que sai da boca desse porco, então ele pega sua espada e começa a caminhar em direção ao porco sem merda. O nobre começa a implorar, tentando se safar dizendo que esse tipo de coisa é procedimento padrão. E todos os nobres fazem isso porque é assim que o jogo é jogado. Mas Liam já teve o suficiente e está prestes a atacar quando Mei-Ji intervém e lhe diz para parar. O nobre, achando que tem uma chance, começa a gritar que Liam é apenas um garoto e não entende como o mundo realmente funciona. Mas antes que ele pudesse dizer outra palavra, a espada de Liam colide e sua cabeça atinge o chão. Ainda tremendo de adrenalina, Liam dá uma ordem furiosa. Ele quer que Mei-Ji investigue cada nobre no planeta e execute todos os corruptos que encontrar. Mei-Ji diz a ele que precisa se acalmar primeiro, e como esta é a primeira vez que Liam realmente mata alguém, seu corpo está congelado de tensão e ele não consegue nem soltar o punho da espada. Mei-Ji gentilmente ajuda a afrouxar a mão dele, e quanto à ordem anterior, ela explica que eliminar todos os nobres corruptos criaria um grande problema. Praticamente todos eles são sujos, então matá-los todos deixaria toda a administração em caos. Mas, como um compromisso, ela propõe estabelecer um lote de bonecas de IA para assumir as funções administrativas dos nobres, e Liam confia no julgamento dela e dá o aval. Mais tarde, de volta ao hangar dos trajes de batalha, Liam está ansioso para voltar ao treinamento. Agora que ele adquiriu uma sólida compreensão dos fundamentos da espada, quer tentar novamente com um traje. Mas antes que ele possa começar, Yasushi entra e diz que nenhum verdadeiro guerreiro jamais usaria um desses trajes automatizados padrão, porque eles dependem demais de IA. Então Liam pergunta a Mashita se há outra opção. É quando ele é informado sobre um traje de batalha especial, que pertenceu ao seu bisavô Alistair. É uma relíquia rara, mas é totalmente manual, e ninguém antes dele ou depois conseguiu fazê-la funcionar. E isso faz com que Liam o deseje intensamente. Algum tempo depois, vemos que Yasushi acaba vagando por um antigo santuário empoeirado, vasculhando em busca de algo que vale a pena pegar, enquanto murmura para si mesmo sobre como é irritante que Liam esteja realmente fazendo progresso. Todo esse chamado treinamento deveria ser uma farsa total, apenas uma maneira de explorá-lo ao máximo. E Yasushi sabe no fundo que não pode continuar enrolando Liam para sempre, e se ele quer manter o dinheiro entrando, vai ter que inventar ainda mais porcarias inúteis para jogar nele. Enquanto se encosta distraidamente na parede, ele acidentalmente aciona um mecanismo escondido que revela um cavaleiro móvel, antigo e desgastado. Mas para Yasushi, essa relíquia enferrujada é exatamente o que ele precisa para manter o dinheiro fluindo e Liam distraído. Enquanto isso, em algum lugar na Terra, a entidade maligna conhecida como o Guia continua sua caça por emoções negativas. Ele se depara com um homem perdendo a cabeça em um Starbucks, porque o creme do seu cappuccino gruda na tampa do copo, e isso o deixa furioso. O Guia saboreia a amargura que emana do ataque mesquinho do sujeito, mas se vê desejando algo mais substancial, algo mais requintado. De volta ao mundo de Liam, Yasushi já encarregou Liam de restaurar o antigo cavaleiro móvel, agora chamado Avid, como parte de seu chamado treinamento.
Ansioso para aceitar o desafio, Liam se lança a dominar a técnica completamente falsa de seu mestre, o Flash, enquanto seu sempre leal mordomo Brian observa. Embora Brian esteja secretamente entusiasmado porque Avid pertencia ao trisavô de Liam, ele não consegue deixar de expressar suas dúvidas. Ele insiste que Liam estaria perdendo seu tempo mexendo com uma máquina tão primitiva, mas Liam permanece impassível, confiante de que, se conseguir dominar um dos modelos mais antigos já construídos, suas habilidades de pilotagem serão inigualáveis. Brian, sendo o intrometido que sempre é, diz a Liam para parar de desperdiçar energia na técnica ridícula de Yasushi, chamando-a de completa bobagem. Ainda assim, Liam está determinado a dar tudo de si, acreditando que esforço e perseverança levarão ao verdadeiro crescimento. Enquanto isso, Meiji chega ao local onde Avid está sendo mantido e imediatamente expressa sua suspeita sobre Yasushi e seus chamados ensinamentos. Ela duvida que Yasushi seja sequer um espadachim de verdade para começar. Mas ordens são ordens, e já que Liam a designou pessoalmente para reparar o Avid, ela não tem escolha senão arregaçar as mangas e fazer o que for necessário para trazer esse antigo monte de sucata de volta ao funcionamento. Pouco depois, a tenente Nias Carlin, uma engenheira de fábrica de armas, chega com sua equipe ao território de Liam para cuidar dos reparos no Avid. Liam vai pessoalmente encontrá-la no espaço-porto para desejar-lhe boa sorte, e enquanto conversam, Nias vê Meiji em pé silenciosamente ao lado dele. Ela imediatamente se pergunta o que uma boneca AI sofisticada está fazendo ao lado de um nobre como Liam. Liam fica um pouco irritado com a reação dela e imediatamente responde, dizendo que ele tem todo o direito de possuir uma boneca AI, e não vai tolerar que ninguém julgue suas escolhas de vida. Mas ele interpreta completamente mal a situação porque, na verdade, Nias é uma verdadeira fanática por androides e fica totalmente empolgada no momento em que dá uma boa olhada em Meiji. Nias fica impressionada com as características personalizadas incorporadas em Meiji. E sem nenhuma vergonha, ela começa a cutucá-la como uma total estranha. Ela até tenta levantar a saia da Meiji por pura empolgação, mas Liam intervém rapidamente, avisando-a de que essa área é um segredo militar de alto nível, e ele não quer que ninguém veja. Depois desse momento constrangedor, eles se movem para o armazém onde Avid está sendo guardado. Ao olhar para a máquina maltratada, Nias declara francamente que é praticamente sucata. Ela recomenda fortemente que Liam se desfaça dessa peça de lixo e simplesmente compre um modelo novo, em vez de gastar uma fortuna consertando-a. Mas Liam não aceita isso. Ele diz firmemente que não quer nenhum lixo padrão da fábrica dela e que a única unidade que pretende pilotar é a Avid, não importa o que. Nias suspira, explicando que trazer Avid de volta à vida vai ser um pesadelo. Não só não há peças de reposição disponíveis, como também a coisa é muito maior do que um cavaleiro móvel típico, o que significa que os reparos vão custar uma pequena fortuna para Liam. Mas dinheiro não é problema para Liam, e ele rapidamente encontra uma solução. Ele diz a Nias para adaptar Avid usando peças de modelos mais novos. Dessa forma, o resultado deve ser ainda melhor do que antes. No entanto, há uma coisa em que ele não vai ceder. Como Yasushi ordenou estritamente que ele aprendesse a pilotar sem depender das conveniências modernas, Liam deixa claro que todas as funções de apoio automático devem ser removidas. Então, ele quer controle totalmente manual, sem exceções. Antes de sair, Liam também faz um pedido final especial. Ele quer que Avid tenha um soco foguete, um ataque com um punho voador destacável, porque na mente de Liam, nenhuma máquina antiga está completa sem isso. Nesse momento, Yasushi entra no armazém para verificar o progresso da restauração de Avid. Mas, no instante em que seus olhos pousam em Nias, ele fica paralisado, completamente encantado à primeira vista. Este pervertido descarado a acha tão deslumbrante de todas as formas erradas que seu nariz começa a sangrar instantaneamente. Tentando salvar as aparências, ele rapidamente limpa o sangue, endireita a postura e caminha confiante para se apresentar. Infelizmente para ele, Nias está tão envolvida na conversa com Liam que nem percebe que ele existe. Sem se desanimar, Yasushi continua tentando, apresentando-se animadamente e até a convidando ousadamente para um encontro. Mas mais uma vez, Nias o ignora sem lhe dar um único olhar. Ela está muito mais interessada em explicar a Liam porque a ideia ridícula dele de adicionar movimentos especiais ao Avid é absolutamente fora de questão. Liam, sendo Liam, contra-argumenta oferecendo a ela tanto dinheiro quanto ela quiser para fazer o trabalho. E com isso, Nias imediatamente cede. Afinal, seu verdadeiro objetivo desde o início era arrancar o máximo de dinheiro possível de Liam. Yasushi, ardendo de ciúmes ao ver Liam e sua escolhida conversando como se estivessem estrelando em alguma comédia romântica, jura vingança silenciosamente. E como ele não pode sabotar Liam diretamente, decide puni-lo com um regime de treinamento ainda mais brutal e ridículo. Dessa vez, sua ideia brilhante é fazer Liam treinar totalmente vendado. Ele arrasta Liam para um rio e o faz ficar em cima de um tronco escorregadio, lutando apenas para manter o equilíbrio. E enquanto Liam tenta se manter de pé, Yasushi, com alegria, dispara uma saraivada de bolas de tênis usando um lançador feito sob medida.
É bastante claro que Yasushi está apenas descontando sua mágoa pessoal por roubar a sua possível namorada, mas ele disfarça sob a desculpa de que essa nova tortura vai aprimorar as habilidades de esgrima de Liam. Liam, sendo bombardeado por bolas de tênis enquanto tenta não cair no rio, reclama sobre como a sua espada com peso parece ridiculamente pesada. Mas seguindo as instruções malucas de seu mestre, ele continua praticando, determinado a desviar das bolas de tênis que vêm em sua direção usando apenas o olho da mente. Enquanto isso, a bordo do navio pirata, o comandante Gozi desce até as celas da prisão onde revela que tem mantido dezenas de mulheres capturadas, incluindo a própria princesa Cristiana. Ele não se preocupa em explicar nada aos prisioneiros. Ele simplesmente ordena que Cristiana dê um passo à frente, anunciando que finalmente chegaram ao seu destino, a Ilha do Tesouro. Gozi olha maliciosamente para Cristiana, chegando perto demais ao dizer que ela é tão bonita que apenas olhar para ela faz seu corpo inteiro estremecer de excitação. Então, sem aviso, ele a arrasta para o laboratório do navio, onde seu assistente perturbado aguarda, e abre a porta de uma sala próxima, revelando uma visão horrível. Uma de suas cobaias anteriores, uma mulher tão mutilada e profanada que mal parece humana. Com uma risada cruel, Gozi joga a mulher destruída para fora do navio como se fosse lixo, e volta toda a sua atenção para Cristiana. Ele anuncia que ela será seu próximo projeto, seu novo animal de estimação premiado. Sem pressa, Goaz alegremente começa a pensar em maneiras de modificar seu novo brinquedo. Seu assistente oferece algumas ideias sádicas, como cortar suas pernas para aleijá-la permanentemente. Mas Goaz, sempre o lunático criativo, tem um plano ainda mais doentio. Ele quer arrancar os olhos de Cristiana e enxertá-los em suas palmas. Presa neste pesadelo, Cristiana olha ao redor em terror, avistando fileiras de tubos de ensaio cheios de outras vítimas mutiladas. Então, a menos que um milagre aconteça, ela sabe que não escapará desse inferno. Enquanto isso, na propriedade de Liam, algumas semanas se passaram e Nias finalmente termina de reparar Avid, enchendo-o de personalizações baseadas nos pedidos selvagens de Liam. Mas ainda há um último passo, então Nias leva Liam ao cockpit de Avid para mostrar a ele o básico de como operá-lo. E claro, sendo Nias, ela não resiste a ficar um pouco mais ousada, puxando a blusa para baixo a pretexto de precisar de mais liberdade para instruí-lo corretamente. Liam, fazendo o possível para não olhar, segue suas instruções de forma desajeitada e liga o antigo cavaleiro móvel. Avid imediatamente o escaneia e o registra como seu único piloto reconhecido, o que significa que ninguém mais pode usá-lo a partir de agora. Sentindo-se empolgado, Liam tenta dar seu primeiro passo e imediatamente cai de cara, derrubando todo o mecha. Então Nias o lembra que Avid não tem comodidades modernas como sistemas de equilíbrio automáticos, e, ao contrário dos modelos mais novos, pilotar essa fera não será tão fácil quanto apertar um botão para avançar. No entanto, há um grande benefício. Se Liam conseguir dominar o controle manual do Avid, será como mover o próprio corpo. Sentindo-se empolgado, Liam se levanta e consegue andar para a frente novamente, dessa vez mantendo muito melhor o equilíbrio no Avid. Ele pilota a unidade para fora do armazém e, enquanto pratica, Nias lembra-lhe o quão crucial é manter uma imagem mental sólida para controlar o cavaleiro móvel corretamente. Ela se aproxima para ajustar alguns dos controles dele, mas seu grande seio acaba tocando-o acidentalmente, prejudicando completamente a concentração mental de Liam. E isso faz com que o robô comece a mexer as mãos de maneira muito estranha, como se estivesse tentando segurar algo que realmente não deveria. Nias percebe imediatamente o tipo de imagem mental que Liam deve estar tendo, lançando-lhe um olhar suspeito. Liam rapidamente tenta se defender, insistindo que não foi culpa dele. No chão, Yasushi está observando tudo isso de longe, e está absolutamente convencido de que Liam está abusando de seu poder dentro do cockpit para fazer algumas manobras duvidosas com Nias. Brian, no entanto, está enxugando as lágrimas dos olhos, emocionado que seu mestre finalmente está mostrando algum interesse normal e saudável em uma mulher de verdade, e não em um robô. Por outro lado, Yasushi está queimando de ciúmes e amaldiçoa Liam baixinho, jurando tornar seu treinamento ainda mais exaustivo. À medida que os dias passam, Liam ainda luta para executar a chamada técnica secreta de seu mestre, duvidando se realmente tem talento para isso. Maid, que estava quietamente cético há um tempo, finalmente se manifesta e sugere que talvez o verdadeiro problema não seja Liam, mas os métodos de ensino duvidosos de Yasushi. Sendo o aluno leal que é, Liam recusa-se a duvidar do seu mestre. Em vez disso, ele cria uma teoria. Talvez o segredo por trás do movimento supremo de Yasushi não seja apenas habilidade com a espada, mas magia. Liam imagina que é o poder mágico, não a espada em si, que realmente corta os troncos. Então, ele começa a imaginar que está canalizando sua mana para a espada, e continua balançando-a repetidamente com a intenção de cortar o tronco usando o poder mágico. Através de uma prática interminável, os dias transformam-se em meses, e os meses confundem-se com anos, e ele finalmente consegue dominar uma técnica secreta que tecnicamente nunca deveria ter existido. Agora crescido e mais forte do que nunca, Liam mostra orgulhosamente sua conquista a Yasushi ao cortar um tronco de madeira ao meio, de longe, com um único golpe de sua espada.
E a Sushi por dentro está perdendo a cabeça. Seus ensinamentos inventados nunca deveriam significar nada. Então ver Liam realizar este feito impossível o aterroriza profundamente. Mas mantendo seu rosto perfeitamente calmo, e a Sushi apenas acena com a cabeça sabiamente, e diz a Liam que ele ainda tem um longo caminho a percorrer antes de realmente dominar a técnica. Algumas semanas depois, Liam se encontra no espaço a bordo de seu navio de guerra, ao lado de por Meiji quando ele recebe um relatório urgente de um de seus subordinados. Aparentemente Muki, e é um pequeno planeta abandonado dentro do território de Liam que tinha sido usado apenas para a produção de energia, foi atacado por uma frota pirata. A pequena força militar estacionada lá está fazendo o seu melhor para repelir os cavaleiros móveis do inimigo, mas o subordinado duvida que eles conseguirão resistir por muito mais tempo, dadas as suas poucas unidades. Meiji então intervém rapidamente, propondo que eles ataquem os piratas pelo ponto cego de Muki, utilizando poços gravitacionais e o terreno espacial natural a seu favor. Liam gosta do plano dela e imediatamente ordena que sua frota avance e capture os piratas, enquanto ele se oferece pessoalmente para defender o planeta na linha de frente. Brian, ao ouvir isso, implora a Liam para não arriscar sua vida tão imprudentemente, mas Liam, motivado pelo orgulho e determinação, se recusa a recuar. Aos seus olhos ele não é um covarde, ele é um verdadeiro espadachim, treinado pelo lendário samurai, e está determinado a mostrar ao Império o poder que cultivou. Então, sem hesitação, Liam entra em seu cavaleiro móvel Avid e avança rapidamente em direção a Mook, lançando um ataque surpresa pelo ponto cego dos piratas. Ele atravessa suas forças, despedaçando cavaleiros móveis inimigos antes mesmo de perceberem o que os atingiu. Em poucos momentos, Liam reduz significativamente seus números, e para adicionar um pouco de estilo, ele ativa seu rifle de feixe, enviando um feixe de plasma ardente direto através de uma das unidades inimigas. Sem parar por aí, Liam segue com seu movimento secreto, o caminho do Flash, cortando dezenas de inimigos à distância. Os piratas, impressionados e aterrorizados pela ferocidade do ataque, rapidamente começam a recuar em direção às suas naves. Aproveitando a oportunidade, Liam dispara seu Rocket Punch, um movimento especial em que o punho do Avid é lançado em alta velocidade em direção ao inimigo. Embora o movimento funcione como pretendido, Liam não fica muito impressionado. Então, no meio da batalha, ele chama Nias pelo rádio para reclamar, resmungando que queria um punho arremessável, não um míssil de soco completo. Então a conversa deles é interrompida quando Meiji intervém, informando que apesar dos esforços, eles conseguiram capturar menos de 10% da frota inimiga, e cerca de 30% dos navios foram destruídos durante o ataque, enquanto o restante conseguiu escapar. Mesmo assim, Liam considera a operação uma vitória sólida e elogia a vice-comandante Meiji por fazer um ótimo trabalho em seu papel. Enquanto isso, Goz acabara de receber a notícia de que a tripulação de piratas que ele enviou para saquear o planeta de recursos Banfield tinha estragado completamente a missão e estava fervendo de raiva. O cientista, que se parecia muito com o Doutor, Frankenstein, explicou calmamente que a equipe subestimou seriamente o quão poderosas as forças de Banfield realmente eram, não deixando outra escolha a não ser recuar antes que toda a maldita frota fosse obliterada. Claro, parecia uma decisão lógica, mas Goaz não estava aceitando essa porcaria. Ele decidiu que todo pirata que fugisse seria executado porque ele não permitiria que covardes permanecessem vivos em suas fileiras. E uma vez lidando com eles, planejava enviar uma mensagem ao terminar o trabalho pessoalmente. Como estaria ausente por um tempo, disse a Cristiana, que agora parecia tão assustadora e quase irreconhecível que voltaria mais tarde para brincar com ela novamente. Ao mesmo tempo, Liam e sua frota tinham acabado de voltar da batalha, e Liam estava bastante satisfeito com como as coisas aconteceram. Eles tinham defendido o planeta de recursos, e como bônus, capturaram várias naves piratas. De acordo com a lei imperial, se você apreendesse um navio pirata, tudo a bordo, incluindo o próprio navio, legalmente pertencia a você. Felizmente, os navios piratas que eles capturaram estavam cheios de tesouros roubados, e no momento em que Liam ouviu a palavra tesouro, ele imediatamente imaginou pilhas de ouro e diamantes. Mas Brian disse a ele que a carga valia muito mais do que essa porcaria. Depois de contar tudo, Meiji informou que os navios estavam cheios de metais raros como oricalco e adamantita, mas Liam não ficou impressionado. Esses metais eram úteis apenas para fazer armas, e ele estava esperando por algo mais extravagante, talvez uma coroa cravejada de diamantes ou algum tesouro chamativo. Brian não entendia por quê, já que diamantes neste mundo eram pedras brilhantes sem valor, e comparados ao oricalco e adamantita, diamantes e ouro não significavam nada. Mas Liam não ligou, ele ainda queria ouro. Vendo o quanto ele estava fixado nisso, Brian informou que eles também encontraram um pouco de ouro. E no momento em que Liam ouviu isso, ele ordenou que Brian derretesse o ouro e fizesse o máximo de moedas de ouro possível. Brian então perguntou se Liam queria cunhar moedas dos outros metais também, mas Liam não era tão imprudente. Ele queria que aqueles fossem guardados para fabricar armas para seu exército. Mas Meiji interrompeu com um problema sério. Eles nem sequer tinham um ferreiro que pudesse lidar com esse tipo de metal. Além disso, Meiji tinha algo mais para relatar. Após realizar diagnósticos na frota militar de Banfield, cerca de 10.000 naves ao todo, ele descobriu que a maioria das naves era inútil.
Na verdade, quando foi dada a ordem para mobilizar contra os piratas, apenas 30% da frota estava realmente apta a lutar. Liam estava honestamente surpreso que conseguiram sair vitoriosos contra os piratas com apenas 30% de sua frota operacional, mas, na verdade, isso foi apenas porque os piratas os subestimaram. Para o restante do Império, o território de Banfield ainda parecia uma região atrasada e extremamente pobre, então, naturalmente, os piratas assumiram que seria moleza saquear o planeta de recursos de Banfield. E sob circunstâncias normais, provavelmente teriam razão. Mas as habilidades insanas de Liam na pilotagem de mechas viraram o jogo completamente. Mesmo assim, Liam sabia que se os piratas voltassem com um ataque em grande escala, não haveria a mínima chance de eles sobreviverem no estado atual. Liam odiava o fato de que mais de 70% de seus navios eram sucata inútil, então Meiji ofereceu uma sugestão. Talvez fosse hora de se livrar de todos os navios quebrados. Brian imediatamente contestou, argumentando que se desfizessem das naves não funcionais, seus índices de força militar despencariam, e acabariam parecendo um alvo fácil. Claro, esse era um ponto válido. Mas manter todas aquelas naves avariadas por perto também não era barato. Os custos de manutenção por si só iam ser uma dor de cabeça, e Liam não tinha nenhum interesse em jogar dinheiro pelo ralo, então ele concordou com Meiji. Para acalmar as preocupações de Brian, Meiji sugeriu que poderiam simplesmente comprar novos navios para substituir os que estavam descartando. E como eles tinham conseguido todos aqueles metais raros dos navios piratas, vendê-los deveria cobrir o custo de construir uma frota totalmente nova. Em outras palavras, não há problema com dinheiro. Enquanto isso, Nias estava ocupada dando uma apresentação, orgulhosamente revelando seu mais recente design de navio. Ela estava animada porque conseguiu aumentar a produção em 7%, além de melhorar a capacidade de resposta do navio e facilitar a manutenção. Ela prometeu que se seus navios fossem aprovados, a frota do exército imperial ficaria mais forte do que nunca. Em seguida, veio a próxima apresentação conduzida pela tenente Yulisa Moricil, representando a terceira fábrica de armas. Seu novo modelo de navio não foi projetado para combate puro, foi apresentado como um navio de cruzeiro de luxo. Tinha todo o estilo e classe de um hotel de alto padrão, repleto de opções de entretenimento e espaços de lazer para garantir que a tripulação aproveitasse cada segundo a bordo. Claro, os navios de Nias eram muito melhores em termos de poder de fogo, mas não vinham com um campo de golfe interno e uma jacuzzi. E aparentemente isso importava, porque o exército imperial decidiu comprar de Yulisa em vez dela. Nias tentou argumentar que seu projeto era mais forte, já que ela colocou todos os recursos para maximizar seu desempenho, mas Yulisa contra-argumentou que seus navios eram igualmente capazes em batalha. Além disso, força não era tudo sobre armas. O poder de uma nave também dependia da tripulação que a operava, e se essa tripulação pudesse relaxar em um bar a bordo após uma missão difícil, eles estariam muito mais dispostos a lutar com tudo no dia seguinte. Enquanto saíam do salão de conferências, Yulisa não pôde deixar de se vangloriar sobre o Império ter escolhido o design dela em vez do de Nias. Mas Nias não estava desistindo. Claro, ela tinha perdido esta rodada, mas jurou que isso não tinha acabado. Ela estava determinada a provar que seu navio era mais forte em uma batalha real. O problema era que ela já tinha gastado todo o orçamento neste projeto, e a menos que encontrasse alguém louco o suficiente para comprar todos os seus navios não vendidos, ela teria que declarar falência. Não é como se houvesse alguém burro o suficiente para comprar um projeto de nave que o exército imperial havia rejeitado completamente. Então uma ideia surgiu. Ela realmente conhecia alguém. Se Liam estava disposto a investir dinheiro para consertar um mecha velho e quebrado, então se bobear, ele provavelmente não teria problema em comprar uma frota de naves impopulares. Enquanto isso, o guia estava passando a maior parte do tempo de volta na Terra, mexendo com as pessoas para absorver sua miséria. Mas honestamente, nada disso comparava ao sofrimento que Liam devia estar passando agora. A última vez que o guia viu Liam, ele o havia deixado em outro mundo com pais terríveis que o deixaram sobrecarregado com suas dívidas. Então ele esperava que a vida e o território de Liam fossem um completo desastre agora, mas para seu choque, quando verificou, o planeta estava prosperando de alguma forma. Portanto, o guia ficou irritado porque todo o seu plano para fazer Liam sofrer tinha ido por água abaixo, mas ele ainda tinha mais uma coisa para verificar. Quando Liam pediu um professor de esgrima, o guia enviou intencionalmente Yasushi, um completo impostor que não sabia manejar uma espada para salvar a própria vida. Então não havia nenhuma possibilidade de Liam ter aprendido alguma coisa legítima com aquele palhaço. Enquanto isso, em um bar local, alguns habitantes estavam conversando sobre como a economia tinha melhorado muito sob o governo de Liam. Todos pareciam gratos por ter Liam como seu senhor, mas enquanto o elogiavam, Yasushi sentava-se quietamente pensando que Liam era um verdadeiro monstro. Yasushi sabia que era uma fraude. Ele vinha dando a Liam tarefas impossíveis repetidamente apenas para manter a farsa, esperando que ele eventualmente falhasse. Mas de alguma forma, Liam continuava a realizá-las, e ele até dominou técnicas que Yasushi não achava que fossem humanamente possíveis. O guia ouviu as palavras de Yasushi e não fazia ideia do que ele estava falando. Curioso, ele foi verificar Liam e o encontrou no meio de um treino. Ele observou surpreso, enquanto Liam destruía completamente um poste de treino sem nem tocar nele. O guia não podia acreditar no que estava vendo, porque não tinha dado a Liam nenhum poder de trapaça ou habilidade desbalanceada.
Portanto, tudo o que Liam alcançou veio puramente de seu próprio esforço. O guia não conseguia entender como as coisas estavam dando tão certo para Liam em um mundo como este, e honestamente Liam também não esperava isso. Ser abandonado pelos seus pais e enterrado em dívidas aos 5 anos de idade era geralmente a receita para uma vida arruinada, mas de alguma forma as coisas deram certo. Agora, a economia em seu território estava florescendo e Liam estava finalmente vivendo seu sonho. E, ironicamente, tudo isso é graças ao guia. Todo o otimismo de Liam estava deixando um gosto amargo na boca do guia. E, honestamente, ele odiava cada segundo disso. Precisando de um reinício, ele absorveu algumas das emoções negativas de Yasushi para se acalmar, finalmente recuperando a compostura. Agora ele estava pronto para começar a planejar novamente. Claro, Liam estava indo bem agora, mas isso só tornava tudo ainda mais doce, porque quanto mais alto você sobe, maior é a queda. E o guia planejava fazer com que a queda de Liam doesse muito. Naquele momento, Liam estava no meio de uma discussão sobre a situação das naves com Meiji, querendo saber se ela encontrou alguma pista sólida. Meiji explicou que o exército imperial estava atualizando sua frota para um novo modelo e estava vendendo suas naves antigas com desconto. Embora fossem modelos desatualizados, as naves imperiais ainda eram incrivelmente poderosas. Liam estava totalmente a favor da ideia de comprá-los, mas Meiji o alertou que havia um problema. Seriam obrigados a contratar toda a tripulação existente que vinha com os navios. Basicamente, o Império estava tentando se livrar de todos os soldados indesejados junto com os navios antigos. Contratar tantas pessoas certamente aumentaria os custos, mas Meiji achou que o orçamento atual poderia suportar. Além disso, muitos desses tripulantes eram oficiais experientes com conhecimento valioso. Trazê-los a bordo aumentaria maciçamente a força do exército de Liam. Assim, nesta perspectiva parecia um bom negócio. Então Liam concordou sem hesitar. O guia ouviu tudo isso e viu uma oportunidade. Achou que poderia distorcer isso em mais um passo em seu plano para arrastar Liam para o desespero. Ele só precisava puxar alguns cordelinhos, enviar algumas pessoas super sinceras e corretas para as fileiras de Liam. E com Liam se exibindo como um lorde do mal, seria apenas uma questão de tempo até que elas se voltassem contra ele por sua chamada tirania. Enquanto isso, Yasushi estava desabado em casa, cuidando de uma ressaca brutal, perguntando-se silenciosamente como diabos sua vida havia chegado a isso. Mas então ele de repente ouviu a voz de Nias chamando-o. Ele se apressou em se limpar, rapidamente voltando ao seu papel de mestre estoico. Nias tinha sido cética em relação a Yasushi no início, mas após observar o progresso de Liam sob seu chamado treinamento, ela estava convencida de que ele tinha de ser algum tipo de mentor habilidoso. Yasushi ficou surpreso por ela ter vindo vê-lo por conta própria. Por um segundo, ele até pensou que pudesse ter uma chance com ela, mas não, ela estava ali apenas para obter informações sobre Liam. A forma como Nias formulou suas perguntas, no entanto, deixou Yasushi completamente desarmado. Ela queria saber como convencer Liam a ouvir sua apresentação de vendas, mas estava nervosa de que pareceria rude se simplesmente chegasse e pedisse. Então ela recorreu a Yasushi pedindo conselhos sobre como deixar um homem de bom humor. Sim, ela subentendeu imediatamente porque achou que ele estava procurando maneiras de seduzi-lo. Ao mesmo tempo, ele se preocupou que ela pensasse que ele era um esquisito se falasse algo. Mas quando Nias praticamente implorou para que ele contasse, suplicando como se sua vida dependesse disso, sim, ela cedeu. Sem hesitar, ele começou a despejar todas as fantasias e cenários que já havia sonhado, indo a todo vapor com todos os detalhes e códigos-fonte incluídos. Nias ficou ali pasma, completamente silenciosa por alguns segundos, e Yasushi começou a suar, preocupado que pudesse ter ido longe demais. Mas para sua surpresa, Nias calmamente perguntou se ela deveria usar meias também. Sim, então ela não podia acreditar que não pensava que ele era um completo esquisito depois de tudo aquilo. Mas ele assentiu, dizendo que meias eram definitivamente uma ideia muito boa. Então Nias agradeceu sinceramente pelo conselho. Algumas horas depois, Nias apareceu no castelo de Liam para vê-lo, e estava usando exatamente a roupa que Yasushi havia descrito, esperando encantar Liam para comprar o que ela estava vendendo. Liam pode ser um pouco ingênuo, mas não era um idiota. No segundo em que a viu, ele soube que Nias estava tramando algo, e conhecendo-a, era bem óbvio que ela queria que ele comprasse algo. Nias admitiu que estava ali para vender a ele o último modelo de nave de batalha que ela havia construído, mas Liam a cortou imediatamente. Nias implorou para que ele pelo menos a ouvisse antes de recusá-la, mas Liam não queria. Ele não precisava ouvir nenhuma apresentação de vendas, porque já havia comprado um lote de naves de batalha usadas do exército imperial, então ele não precisava de mais naves, ponto final. Ainda desesperada, Nias continuou insistindo, enumerando as especificações do seu navio, e sinceramente, elas eram impressionantes. Mas Liam apenas disse para ela levar de volta para o exército imperial, se estava tão ansiosa para vender. Nias confessou que já tinha tentado isso, mas tinha perdido na exibição, falhando em vender um único navio. Ela implorou a Liam, perguntando se ele estaria disposto a comprar pelo menos alguns, apenas 1 ou 2 centenas de navios, porque isso a ajudaria tremendamente. Ela até se ofereceu para ajudá-lo a conseguir um empréstimo se o problema fosse dinheiro, mas Liam a interrompeu rapidamente dizendo para ela parar ali mesmo, porque só a ideia de se endividar novamente o deixava arrepiado. Nias estava ficando seriamente desesperada a essa altura.
Tão desesperada, na verdade, que ela começou a se despir ali mesmo, tentando seduzir Liam para comprar os navios. Mas tudo o que isso fez foi lembrar Liam de como em sua vida passada, sua maldita esposa provavelmente havia seduzido seu chefe. Liam sabia que Niaz não era esse tipo de mulher, mas agora ela parecia muito miserável. Ele suspirou, achando que a maneira mais rápida de fazê-la parar era simplesmente concordar. Ele perguntou a Mei Di se tinham algum fundo sobrando no orçamento, e Mei Di respondeu que podiam comprar cerca de 300 navios. Então Liam disse a Niaz que ficaria com eles, e Niaz ficou extremamente grata, prometendo entregar as naves imediatamente. Mas quando ela se virou para sair, tropeçou nos próprios pés e caiu de cara no chão. Liam teve que admitir, Niaz era bonita, e suas habilidades de design e engenharia eram de ponta. Mas caramba, às vezes ela era um total desastre. Nos corredores, Niaz estava praticamente pulando de empolgação enquanto ordenava à sua equipe que preparasse 300 navios para entrega. Seu coordenador ficou pasmo por ela ter realmente encontrado alguém disposto a comprá-los, mas Niaz disse orgulhosamente que foi tudo graças ao seu charme imbatível. Enquanto isso, Liam estava relaxando em sua sala do trono, com Mei Di limpando seus ouvidos completamente tranquilo, porque para ele tudo estava indo muito bem. Pouco depois, Niaz apareceu com todas as 300 naves de guerra que praticamente obrigou Liam a comprar. Nesse momento, a frota que ele encomendou do exército imperial também chegou. Mei Di entregou o recibo através da teletransporte quântico e fez questão de repetir a palavra quântico ao pedir sua assinatura. Só para irritá-la, Liam pressionou arrogante o polegar contra o lendário Melon dela, chamando-o de seu polegar quântico oficial. E honestamente, ele sentiu que tinha direito a isso. Enquanto isso, Yasushi estava relaxando em casa, ainda irritado e pensando em como se vingar de Liam por roubar Niaz dele repetidamente. Ele relembrou todo o esquema de Niaz, frustrado por ela ter desperdiçado seus encantos preciosos naquele pirralho obcecado por bonecas. Imaginar as coisas que Liam deve ter feito à pobre e doce Niaz só enfureceu ainda mais Yasushi, e ele prometeu a si mesmo que Liam pagaria caro. Enquanto a raiva de Yasushi fervia, o guia apareceu de repente, tendo secretamente observado e absorvido toda a negatividade emanada de Yasushi. O guia estava encantado com a raiva de Yasushi, e aguardava ansiosamente como isso poderia, em última análise, levar à queda de Liam. Decidindo depositar sua confiança nesse vigarista maquiavélico, o guia partiu para outra dimensão para continuar colhendo emoções negativas em outro lugar. Nias trouxe Liam a bordo do encouraçado que ela construiu para lhe dar um tour guiado. Liam não tinha grandes expectativas de luxo ou estilo de alguém tão desavisado quanto Nias, mas mesmo com esses critérios baixos, ele se sentiu decepcionado com o interior sem graça. Nias tentou explicar que interiores sofisticados eram puramente decorativos e não tinham uso prático em combate. Mas Liam não quis ouvir, pois ele queria decorações. Nias sabia que não tinha como convencê-lo, e também não ia instalar decorações de luxo inúteis. Então eles simplesmente concordaram em discordar e passaram a discutir como operar a nave. Nias começou a informar Liam sobre os conceitos básicos de pilotar o navio de batalha, incluindo quanta energia ele precisava usar no início e com que frequência teria que trocar de combustível. Ela até tentou convencê-lo a comprar um cartão de fidelidade, prometendo descontos em futuras manutenções, mas Liam rejeitou a oferta imediatamente. Seguindo em frente, Nias mostrou orgulhosamente a Liam o trono instalado na ponte, que ainda tinha o filme protetor. Ela insistiu ansiosamente em retirar o filme e pressionou Liam a fechar o negócio, tentando desesperadamente usar seu charme para fazê-lo assinar o recibo. Ela até sugeriu que ele poderia usar seu melão lendário como selo, se quisesse, mas Liam parecia completamente indiferente porque já havia tentado antes, deixando Nias a se perguntar se ele era um arco-íris ou algo assim. Liam só queria acabar logo com essa conversa irritante, então finalmente concordou em assinar o recibo. No entanto, ainda não totalmente satisfeita, Nias então pediu um favor a Liam. Ela queria aqueles navios piratas que ele apreendeu outro dia. Liam recusou imediatamente, afirmando claramente que pretendia adicionar aqueles navios piratas capturados à sua própria frota. Nias continuou insistindo teimosamente como uma praga gananciosa. Então Madi interveio, propondo que entregassem alguns dos navios piratas para Nias. Em troca, ela teria que concordar em reparar e atualizar os navios restantes para eles. Liam adorou a ideia imediatamente, já que todos aqueles navios piratas eram basicamente sucata de qualquer forma, e Nias aceitou a oferta de bom grado. Ela admitiu abertamente que a única razão pela qual estava tão ansiosa para conseguir os navios piratas era porque queria estudar a tecnologia deles. Aparentemente, os piratas usavam tecnologia desconhecida e equipamentos estrangeiros de fora do Império, e Nias estava ansiosa para dar uma olhada mais de perto no hardware deles para melhorar seus próprios designs. Mas antes de finalizar o acordo, Liam decidiu inspecionar pessoalmente os navios piratas primeiro, levando Madi e Nias com ele. Eles entraram em uma das poucas embarcações ainda em grande parte intactas e Liam imediatamente notou a diferença gigantesca tanto no design quanto nos controles. A coisa tinha literalmente um leme, exatamente como um navio pirata antiquado, e Liam instantaneamente se apaixonou por ele, tanto que decidiu na hora que queria o mesmo setup em seu navio de guerra pessoal.
Nias, sendo a nerd chata que era, imediatamente começou uma longa e irritante explicação sobre por que isso era uma péssima ideia. Mas Liam rapidamente a silenciou. Como um homem de verdadeira cultura, ele deixou bem claro que, se ele queria algo, ele o conseguiria, não importava o quão inútil ela achasse que fosse. Ignorando-o, Nias vagou animadamente pela sala, empolgando-se sempre que descobria algo novo. Enquanto isso, Liam notou um cachorrinho brilhante se dirigindo para outra sala, então ele o seguiu, acompanhado por Maddie. Eventualmente, o cachorro os levou direto para uma sala de navegação. Quando Liam entrou, seus passos ativaram algum mecanismo oculto no chão, que projetou um holograma mostrando as rotas de voo anteriores da nave. Maddie analisou rapidamente os dados, percebendo que essa embarcação em particular havia aterrorizado todo o Império. Mas o que mais a interessou foi que a nave sempre retornava ao mesmo portal de dobra perto da fronteira. Aparentemente, aquela região era uma zona sem lei, além do controle direto do Império, uma área selvagem na linha de frente de um conflito contínuo entre o Império e outra nação. Liam percebeu imediatamente que esse portal de dobra provavelmente levava diretamente à base secreta dos piratas, e depois que Maddie rodou as coordenadas em seus sistemas, ela localizou exatamente onde o esconderijo secreto deles estava. Ela começou a descrever uma complexa análise científica sobre como o local era incrivelmente difícil de alcançar, explicando algo sobre órbitas estranhas e desafios de navegação, mas Liam a ignorou completamente. Ele estava ocupado demais fantasiando sobre o que poderia encontrar lá. Já havia se convencido de que devia ser uma ilha secreta de tesouros onde os piratas armazenavam regularmente seus melhores saques. Claro, Liam estava delirante como de costume, mas Maddie decidiu simplesmente deixar a decisão por conta dele. Cheio de entusiasmo, Liam imediatamente declarou que sua frota partiria de imediato em uma grande expedição ao tesouro. Pouco depois, Gozi recebeu a notícia de que o devedor, Liam, havia iniciado uma invasão e atacado e esmagado alguns de seus homens na linha de frente. Então Gozi convocou esses subordinados patéticos, decidindo que precisavam ser punidos por desonrarem a reputação pirata ao perderem para um nobre desprezível. Mas antes de lidar com esses idiotas inúteis, Gozi ordenou ao resto de sua equipe que trouxesse a cabeça de Liam, despachando todos os homens disponíveis e mobilizando toda a sua frota. Enquanto isso, Liam e sua frota chegaram ao portão de dobra que levava diretamente à base secreta dos piratas, mas foram imediatamente impedidos de entrar porque, aparentemente, o Império exigia um pedágio elevado para usar esse portão em particular. O oficial do portão entrou em contato com Liam, explicando que, como esse portão de dobra cobria uma distância enorme, e considerando que Liam queria transportar uma frota inteira de 7.000 naves, isso custaria uma fortuna. Liam prometeu casualmente que pagaria mais tarde, mas o oficial não confiava na palavra de Liam. Irritado, Liam perguntou a Maddie se eles poderiam encontrar alguém confiável para garantir por ele, mas infelizmente eles não tinham contatos influentes. Liam tentou explicar suas intenções novamente, enfatizando que estava indo brigar com os piratas, mas isso apenas fez o oficial hesitar ainda mais em deixá-lo passar, já que Liam não podia nem garantir que sobreviveria à batalha, muito menos fazer o pagamento depois. Como Liam não tinha trazido dinheiro de verdade e já tinha passado vários dias viajando até ali, simplesmente voltar não era uma opção. Frustrado, Liam exigiu falar com o supervisor do oficial, mas infelizmente para ele, esse oficial em particular já era da autoridade de mais alto escalão no portão. Então Liam simplesmente fez birra e encerrou bruscamente a comunicação. Ele rapidamente teve outra ideia, decidindo que tentaria negociar um acordo com o oficial do portão pessoalmente. Enquanto Liam lutava desesperadamente para persuadir a equipe do portão de dobra a conceder-lhe acesso pelo portão de Pomonia sem pagar o pedágio, Gozi e seu próprio colossal navio de guerra chegaram naquele mesmo portão. Ao contrário de Liam, Gozi tinha muitas conexões aqui, e mesmo sendo claramente o vilão nessa situação, ele não precisava implorar ninguém por acesso, porque aqueles com dinheiro sempre faziam as regras. Quando Gozi contatou a estação de dobra, um atendente conhecido o cumprimentou entusiasmadamente, perguntando para onde Gozi planejava ir após entrar pelo portão de Pomonia. Gozi respondeu abruptamente que pretendia viajar diretamente para o Portão Domus. Todos sabiam que o Portão Domus basicamente não levava a lugar algum útil, pois praticamente não havia nada valioso que um criminoso como Gozi pudesse encontrar lá. Confuso, o atendente perguntou por que ele se daria ao trabalho de ir para um lugar tão desolado, mas Gozi informou rispidamente que não era da sua conta. Ele declarou que, já que tinha o dinheiro, não deveria enfrentar nenhum problema para entrar, pagando prontamente a taxa exigida na hora. Ao mesmo tempo, Liam apareceu no portal de teletransporte, pensando que sua conversa suave e habitual poderia finalmente abrir um caminho. Ele se aproximou do oficial confiante e pediu para passar, mas o oficial disse-lhe: "Não há problema", logo antes de impor o pagamento da taxa de teletransporte.
Liam tenta imediatamente ostentar seu status, gabando-se de seu título de nobreza e prometendo que pode conseguir o dinheiro, mas o oficial nem pisca. Quando a ostentação falha, Liam muda de tática, adotando um tom lamentável, implorando por entrada como se sua vida dependesse disso, mas o oficial permanece impassível. Redobrando a atuação, Liam começa a soluçar e se inclina dramaticamente, afirmando que precisa visitar sua mãe gravemente doente e que essa viagem é urgente. O oficial olha para a enorme frota que Liam trouxe consigo e comenta impassível: "Você precisa de milhares de naves para visitar sua mãe doente? Então ela deve estar realmente doente." Quando essa desculpa também falha, Liam improvisa novamente, dizendo que só quer que ela veja sua frota uma última vez antes de falecer. O oficial calmamente diz para ele voltar quando realmente tiver o dinheiro, se ver a mãe for realmente tão importante. Assim que a discussão termina, o oficial recebe uma transmissão sobre a autorização de viagem de Gozu e sai para resolver essa questão. Liam está furioso porque não consegue acreditar que suas táticas de negociação não estão mais funcionando. Ele anda por aí frustrado até notar aquele estranho cachorro brilhante novamente e o segue. Dentro da sala de controle de trabalho, a equipe nota Gozu nos monitores e percebe imediatamente que a frota de Liam ainda está na zona de espera. Está claro que este encontro não será nada pacífico, mas o verdadeiro problema é que eles cometeram um erro ao aceitar pagamento de um pirata conhecido sem verificar o destino dele, uma falha que pode colocá-los em sérios problemas. Então, em típico estilo burocrático, todos saem silenciosamente da sala de controle e fazem uma pausa em grupo, na esperança de que quando qualquer caos começar, eles tenham a desculpa plausível de não estarem presentes. Assim que a sala se esvazia, Liam se encontra lá e dá uma olhada ao redor. Ele percebe que são os controles do portão de trabalho e nota a nave de Gozu pairando perto do portão Pomônia. Ele supõe que o oficial deve ter se sentido culpado e secretamente lhe deu permissão para passar e esvaziou a sala para encobrir. Mas quando Liam olha novamente para o terminal, vê os caminhos de trabalho se movendo em direções reversas. Imaginando que o cara deve ter cometido um erro, Liam se senta e tenta corrigir o roteamento. Sua intromissão atrapalha involuntariamente o caminho de transferência de Gozu, mas como a sequência de trabalho continua normalmente, Gozu não percebe nada de errado. Do nada, Maggie chama Liam e pede para ele voltar. Quando ele retorna, ela informa que acabaram de receber uma carta de credibilidade, não de uma casa nobre, mas de Nis mesma, já que foram um dos principais clientes dela, um favor que ele pagou integralmente. Liam sorri, claramente satisfeito, e observa que os oficiais já estavam dispostos a flexibilizar as regras, mas agora que conseguiram um apoio formal, passar não deve ser problema algum. Ele dá a Maggie sinal verde para entrar no buraco de minhoca e ela segue a ordem sem questionar. A jornada deles em direção ao portão de Pomônia começa, e felizmente para eles, Gozu e sua equipe acabaram de limpar a base, completamente alheios ao que está por vir. Enquanto isso, Gozu está ficando irritado. Ele deveria chegar ao portão de Domos em 30 minutos, mas a viagem se arrastou por muito tempo. Ele se volta para o membro da equipe que está pilotando a nave, que também parece preocupado, mas eles eventualmente avistam um portão à frente e assumem que chegaram ao destino. Inconscientes da interferência de Liam no sistema de trabalho, eles continuam, mas no momento em que chegam, são recebidos por um mar de luzes de alerta vermelho. Dezenas de naves de guerra estão preparadas e prontas, armas aquecidas. Eles tropeçaram diretamente em uma zona de defesa do exército imperial. É o fim do jogo para eles, mas é uma vitória enorme para Liam. De volta a Land's End, ele finalmente chega ao seu local-alvo. Maggie sugere verificar as coordenadas, mas Liam dispensa porque não precisa de confirmação. O grande número de navios piratas parados à distância torna óbvio que encontraram a Ilha do Tesouro escondida. Maggie analisa a área e confirma que nenhum dos navios está atualmente ligado. Eles foram pegos totalmente de surpresa, completamente despreparados para a batalha. Então Liam não hesita. Ele aproveita o momento e ordena que Maggie inicie o ataque. Ela implanta seus navios de guerra enquanto Liam entra em seu mecha e, em segundos, começa a bombardear a base, lançando mísseis contra a ilha. Ele solta seu famoso soco-foguete para obliterar os navios piratas de uma só vez. Depois segue com a técnica Avid Crush para pulverizar o resto. E esses ataques destroem os navios inimigos um por um. Então Maggie relata que toda a frota inimiga foi incendiada. Mas Liam ainda não está satisfeito. Ele não está aqui apenas para causar caos. Ele veio pela pilhagem dos piratas e é isso que ele está atrás, então ele ordena que Maggie desloque os cavaleiros móveis. Ela o faz sem demora, enviando-os todos em direção à ilha massiva em forma de rocha à frente. Liam observa a operação de sua nave, olhos brilhando, totalmente empolgado para a caça ao tesouro que está prestes a começar. E em segundos, Liam e sua unidade de Mecha Knights lançam um ataque em grande escala no planeta do Tesouro, explodindo direto através de seu exterior blindado para forçar a entrada. No fundo da instalação, o cientista desvairado começa a perder o controle enquanto o ataque incessante de Liam destrói os últimos restos do sistema de defesa. Ele corre para a sala de controle, apenas para descobrir que estão sob invasão total, e cada nave pirata que guardava a órbita já foi obliterada.
Ao mesmo tempo, Leon avança mais fundo no núcleo da base e corre diretamente para um esquadrão de piratas pilotando mechas de combate. Ele não perde tempo em derrotá-los, e quando o capitão de sua unidade chega, Leon já terminou de limpar a sala. O capitão o informa que o lado deles também garantiu a área, e Leon instrui-os a continuar avançando enquanto procuram o cofre do tesouro. Nesse momento, ele avista o cachorro brilhante novamente e decide segui-lo. Descobre que foi a escolha certa, pois ele o leva diretamente ao centro de controle principal, onde o cientista e sua equipe imediatamente levantam as mãos em sinal de rendição. Satisfeito com o bom andamento das coisas, Leon exige que o cientista entregue cada pedaço de tesouro. Frankenstein responde perguntando que tipo de saque ele está procurando: dinheiro, pilhagem ou os animais exóticos de que o capitão pirata Goaz tanto gostava. Leon supõe que o cachorro brilhante deve ter sido um desses animais de estimação, então ele pede mais detalhes. O cientista, interpretando mal o interesse de Leon, assume que ele é apenas mais um sádico como Goaz, obcecado por transformar pessoas em animais obedientes, e se oferece para condicionar os animais a seguir todas as ordens de Leon. Leon não faz ideia do que esse lunático está a divagar, então o cientista decide mostrá-lo pessoalmente. Ele leva o grupo até seu laboratório e orgulhosamente revela suas assim chamadas criações, garotas que foram mutiladas e distorcidas através de experimentos horríveis. Um dos soldados de Leon imediatamente corre do local, incapaz de suportar a cena. Enquanto o capitão da equipe repreende o homem por ser fraco, Leon avança e para de repente ao ver uma garota em particular. O cientista se anima e explica que Leon tem bom gosto, porque esta era a posse mais valiosa de Goaz, sua obra máxima. Ele continua a se gabar de como essa garota é sua obra-prima, mas a expressão de Leon se torna sombria. Memórias de sua vida anterior sendo tratado como lixo, desumanizado, passam por sua mente e ele sente algo se romper. Sem uma palavra, enquanto o cientista ainda está falando, Leon levanta sua arma e atira em seu crânio. E esse foi o fim de Frankenstein. Leon então começa a examinar o laboratório, mas uma voz assombrosa chama, e revela-se ser Christiana, a garota mutante com olhos embutidos nas palmas das mãos. Ela pergunta em voz baixa quem ele é, e Leon se apresenta, afirmando claramente que o planeta agora pertence a ele, e que o louco que o controlava está morto. Ao ouvir isso, Christiana começa a chorar, pensando que talvez, só talvez, seu pesadelo finalmente esteja chegando ao fim. Entre lágrimas, ela implora a Leon para acabar com o sofrimento dela, junto com os outros, porque nenhum deles pode voltar a uma vida normal depois do que eles fizeram. Mas Leon não vacila. Ele diz a ela que vai salvar cada um deles e, em troca, espera que retribuam o favor algum dia. Com isso, ele se vira para sair, dizendo às suas tropas para chamarem os médicos e começarem a transportar as garotas de volta ao navio para tratamento. Christiana grita novamente, implorando para que ele reconsidere, sabendo muito bem que não há como reverter os horrores que sofreram. O capitão do esquadrão sente pena dela, mas segue as ordens de qualquer forma. Ele tenta argumentar gentilmente com Leon, explicando que curar as garotas exigiria uma reconstrução biológica completa, ou seja, elixires raros e especialistas médicos de elite. O processo seria insanamente caro e, aos seus olhos, salvá-las simplesmente não vale o custo. Mas Leon ignora isso e simplesmente diz que está de bom humor hoje, e fazer algo decente de vez em quando não vai matá-lo. Como se fosse ensaiado, Mehdi entra em contato para relatar que encontraram o verdadeiro cofre do tesouro, e Leon sorri com o timing, porque agora tem os fundos para pagar o tratamento das garotas. Ao mesmo tempo, Christiana continua chorando, sua voz tremendo enquanto reflete sobre tudo o que perdeu. Ela costumava ser a princesa cavaleira do Santo Reino, uma heroína nacional, respeitada e admirada por suas vitórias contra facções piratas. Mas no dia em que confrontou Goaz e sua tripulação, eles a atraíram para uma armadilha e a fizeram refém. Logo depois disso, ela assistiu horrorizada enquanto eles obliteravam seu mundo natal diante de seus olhos. Sua família havia confiado na barreira protetora da Aliança Unida para se manter, mas ficou claro que eles haviam sido traídos. As defesas falharam e, num piscar de olhos, todo o planeta dela desapareceu em uma tempestade de fogo e poeira. O mundo de Christiana já havia se despedaçado, mas seu pesadelo estava longe de acabar. Depois de aniquilar sua terra natal, Goaz trouxe ela e os sobreviventes restantes para sua chamada Ilha do Tesouro. Seus companheiros de esquadrão estavam aterrorizados além das palavras, mas Christiana se agarrou à pouca esperança que lhe restava, assegurando-lhes que alguém, qualquer pessoa, viria resgatá-los. E ela se recusou a acreditar que o destino deles estava selado. Quando Goaz finalmente apareceu, Christiana o enfrentou com um desafio. Ela disse a ele para acabar com sua vida ali mesmo se era isso que ele queria, porque ela preferia morrer a ser degradada e manipulada. Mas Goaz apenas riu, dizendo que se matá-la fosse o objetivo, ele já o teria feito. Ele deixou claro que a única razão pela qual eles ainda estavam vivos era porque planejava adicionar cada um deles à sua coleção pessoal. Então, com um sorriso torto, anunciou que estava de bom humor e deixaria uma garota ir embora livre. Mas ele exigiu que Christiana escolhesse. Encurralada e sem saber o que fazer, ela escolheu a garota que parecia mais apavorada, pensando que poderia estar poupando-a.
Mas tudo era uma armadilha cruel, porque no momento em que ela disse o nome da garota, Goaz a entregou ao cientista que se parecia com o Golem, que a arrastou alegremente para ser a primeira cobaia. O grotesco cientista se transformou em uma abominação com múltiplos membros e começou a abrir a garota enquanto ela gritava. Christiana enlouqueceu de horror e implorou para que parasse, mas Goaz apenas riu na sua cara, dizendo que se ele parasse agora, a garota morreria. Completamente destruída, Christiana teve que assistir enquanto a garota que tentou salvar era transformada em uma criatura distorcida e irreconhecível. Goaz se inclinou e sussurrou que isso era apenas o começo, e prometeu que Christiana se tornaria algo muito mais bonito. Tremendo, ela exigiu saber como alguém poderia se alegrar com isso, e ele respondeu sem hesitação. Era pura satisfação. Goaz disse que a vida tinha sido cruel com ele, amaldiçoando-o com um rosto feio. Então ele pega essa dor e transforma mulheres bonitas em monstros. Então, assistir ele se desintegrando de dentro pra fora era a ideia dele de diversão. Depois ele a forçou a sentar na cadeira de operação e toda a força de Christiana desapareceu. Ela implorou, ela chorou. Ela prometeu qualquer coisa, obediência, lealdade, submissão, se ele apenas a deixasse ir. Mas Goaz disse que era exatamente isso que ele queria. Ele a guardou por último de propósito porque queria vê-la cair mais fundo, sofrer por mais tempo. Ele então ordenou que Golem arrancasse seus olhos e os embutisse em suas palmas para que, mesmo sem um espelho, ela pudesse sempre ver o monstro que havia se tornado. Ninguém ouviu seus gritos. E assim, Christiana foi mutilada além do reconhecimento, condenada a ser seu animal de estimação mais valioso. E um por um, o restante de suas garotas foi arrastado para compartilhar o mesmo destino. De volta ao seu território, Leon acabou de retornar da incursão pirata quando Nia aparece em sua propriedade. Ela ouviu sobre sua vitória na base pirata e imediatamente começou a propor seu próximo esquema. Ela quer que ele compre ainda mais navios de batalha para comemorar a vitória. Lian diz a ela para parar com as tentativas de ganhar dinheiro, mas Niaz argumenta que seus navios de guerra desempenharam um grande papel no sucesso do ataque. E como Lian ganhou uma boa quantia de dinheiro, ele deveria investir parte disso nos produtos dela. Ela tenta usar a mesma rotina de flerte e provocação de sempre. Mas desta vez, Lian não cai nisso e diz a ela para calar a boca. Quando a sedução falha e até suas ameaças sutis não surtem efeito, ela lembra que foi ela quem conseguiu o acesso ao portal de dobra em primeiro lugar, e isso finalmente faz Lian parar e ouvir. Ele se volta para Meiji e pergunta quantos navios eles podem realmente comprar com o tesouro obtido. Ela calcula tudo e explica que, após cortar os custos necessários, eles ainda podem comprar até 5.000 naves. O queixo de Liam praticamente cai, mas antes que ele possa processar, Niaz sai correndo da sala, gritando que vai preparar o pedido de 5.000 unidades agora mesmo. Liam corre atrás dela em pânico, tentando parar a maldita lunática antes que ela realmente faça esse pedido enorme. Em outro lugar no palácio, Yasushi está vagando pelos corredores, tentando inventar uma nova desculpa para arrancar mais financiamento de Liam. Nesse momento, ele vê Niaz passando enquanto faz uma ligação de vídeo, orgulhosamente dizendo ao colega que acabou de garantir uma grande venda de Liam, vendendo até o último pedaço de seu orgulho. Como de costume, Yasushi interpreta mal a situação e assume que Liam está tratando Niaz como um brinquedo pessoal novamente. E ele fica animado, o que deixa o cara à espreita extremamente feliz, já que estava esperando que Liam caísse em algumas emoções mais sombrias. Enquanto isso, Liam está ocupado procurando por Niaz, mas Yasushi o encontra primeiro e chama-o. Ele leva Liam para o campo de treinamento, onde as coisas rapidamente pioram. Liam é vendado, recebe uma espada absurdamente pesada e é instruído a se preparar para mais uma das rotinas de treinamento insanas de Yasushi. Desta vez, dezenas de drones circulam ao seu redor e disparam bolas de tênis a uma velocidade vertiginosa de todas as direções. Liam não tem a menor chance e continua sendo atingido, e quando parecia que não poderia piorar, Yasushi aumenta a intensidade novamente. Liam cai no chão, gemendo que não há como se defender de tudo usando apenas uma espada, mas Yasushi não está interessado em desculpas. Ele diz para Liam calar a boca e descobrir sozinho, então Liam acha que talvez seja a hora de tentar magia novamente, assim como fez antes. Mas desta vez, ele muda tudo e usa para defesa. Ele se concentra, molda sua energia e bam, forma uma barreira sólida sem esforço. As bolas de tênis começam a saltar como moscas no vidro. E Yasushi apenas fica olhando, completamente atônito, enquanto Liam diz que finalmente entendeu. E sem hesitar, ele ajusta o feitiço e reflete cada bola de volta para os drones que as dispararam. E em segundos, todo o enxame é destruído. Ele tira a venda e se vira para Yasushi, perguntando orgulhosamente se passou. Mas Yasushi, que foi acertado por vários tiros perdidos, está atônito demais para responder. Ele começa a entrar em pânico, percebendo que Liam pode ser realmente um prodígio, e é apenas uma questão de tempo até ele descobrir toda a fraude. Ele já derrubou oficiais corruptos e destruiu frotas piratas, então o dia em que ele descobrir que Yasushi está blefando o tempo todo, será o dia em que a cabeça de Yasushi terminará em uma estaca.
Então ele diz a si mesmo que precisa cair fora antes que seja tarde demais e começa a sair de fininho. Liam percebe e pergunta para onde diabos ele está indo, e Yasushi, tentando manter a pose, diz que não há mais nada para ensinar. Ele diz a Liam que ele aprendeu tudo o que há, e daqui em diante ele só precisa seguir seu próprio caminho, porque a verdadeira esgrima nunca termina. Liam protesta, gritando que não quer que as coisas terminem aqui e que ainda quer treinar. Mas Yasushi responde, dizendo que Liam precisa parar de agir como um mimado. Ele afirma que ainda é um estudante, sempre aprendendo, e se Liam continuar se apegando a ele assim, isso só vai atrasar os dois. Então ele se vira com um toque dramático e declara que Liam se formou oficialmente. Agora ele é um verdadeiro mestre do caminho do Flash, e como um sucessor adequado, é seu trabalho espalhar o estilo de espada deles pelo universo. Liam acena com pleno orgulho e honra, dizendo que vai continuar os ensinamentos com tudo o que tem. E no momento em que vira as costas, Yasushi sai correndo como se sua vida dependesse disso. Liam, por outro lado, sente-se mais satisfeito do que nunca. Sua dívida está diminuindo, seu território está prosperando, ele derrotou piratas e agora até seu mestre o reconheceu. Então ele se volta para o céu e agradece ao guia por tudo. O Gremlin tarado, ao ouvir isso, imediatamente se teletransporta para outro reino antes que as boas vibrações de Liam o obliterem de vez. Dias passam e Liam novamente começa a sentir aquele vazio familiar retornando sorrateiramente. Frustrado, ele desabafa com Brian e Meiji, falando sobre como sua vida passada foi cruel e injusta, e como agora que ele se tornou o senhor do mal mais temido deste mundo, ele vai fazer o mundo inteiro pagar pelo que passou. Meiji interpreta completamente errado seu monólogo dramático, acenando entusiasmadamente em concordância. Exceto que em sua mente, ela está pensando sobre todas as dívidas não pagas que ele ainda não quitou. Liam a dispensa casualmente, prometendo que as pagará mais tarde. Neste momento, ele está muito focado em desfrutar sua vida como um Lorde maligno. Para realmente aproveitar esta vida, Liam sabe que precisa de 3 coisas: poder, dinheiro e, acima de tudo, um harém cheio de mulheres bonitas. Ele já tem poder, sendo um mestre espadachim certificado e extremamente habilidoso, então o próximo na sua lista é dinheiro. Como se estivesse sincronizado, o mercador Thomas chega para parabenizar Liam por sua vitória contra os piratas. Para comemorar, Thomas traz a coisa favorita de Liam, montes de ouro. Liam fica imediatamente encantado, embora sinta que há uma armadilha. Curioso, ele pergunta a Thomas o que ele realmente deseja. Thomas explica francamente que sua equipe de comerciantes precisa atravessar um território perigoso e solicita a frota de Liam, exatamente 100 navios como escolta. Liam olha para Madi, que confirma que tal frota está pronta. Liam concorda em emprestar os navios a Thomas, mas sugere sutilmente que da próxima vez, Thomas deveria trazer ainda mais ouro. Após a reunião, Thomas e seu assistente dirigem por uma movimentada grande cidade no território de Banfield. Thomas fica genuinamente maravilhado com o quanto o lugar se tornou próspero e avançado em poucos anos, tudo graças a Liam investir a maior parte dos impostos do território em desenvolvimento. Ele abertamente elogia Liam como um governante sábio e eficaz, embora fique um pouco intrigado com a estranha obsessão de Liam por ouro. Ainda assim, como o ouro é relativamente barato, Thomas dá de ombros à sua curiosidade e simplesmente espera que o relacionamento próspero continue. De volta à sua mansão luxuosa, Liam entrega as barras de ouro frescas a Madi, instruindo-a a convertê-las em moedas de ouro e até em banhos de ouro cheios até a borda. Sentado majestoso em seu trono, Liam se deleita com sua nova riqueza, entusiasmado por ter finalmente aceito um suborno, exatamente o que um verdadeiro senhor do mal faria. Agora suficientemente rico, ele percebe que não precisa mais se preocupar com dinheiro. Com poder e riquezas asseguradas, falta apenas uma coisa para completar seu estilo de vida perfeitamente maligno: um magnífico harém. Imediatamente inspirado, Liam decide remodelar um grande salão em sua mansão para transformá-lo na câmara de harém perfeita, completando sua visão de uma vida de máxima indulgência. Brian nem sequer tenta questionar suas escolhas e simplesmente aceita, completamente ciente de que está tramando outra ideia maluca novamente. Liam então explica sua visão de instalar uma piscina cheia inteiramente de licor, pendurar carnes por toda parte, espalhar frutas por todo lado e, obviamente, posicionar mulheres atraentes em todos os cantos como arte viva. Madi o interrompe, mas Liam insiste que seus desejos não estão em debate antes que ela possa mencionar quão exagerada é sua ideia. No entanto, Madi rapidamente esclarece que não está preocupada com Liam desperdiçando uma grande fortuna em decorações inúteis. Seu verdadeiro problema é o plano de encher uma piscina com bebida alcoólica, o que ela aponta que pode ser perigoso devido aos vapores de álcool preenchendo o ambiente. Ao ouvir sobre o risco de incêndio ou explosões, Liam brevemente se pergunta se precisa repensar sua ideia. Madi continua explicando quão repulsivo seria beber álcool de uma piscina, e antes que Liam possa objetar, ela mergulha em uma explicação excessivamente técnica que eventualmente o convence de que sua ideia não é prática. Brian finalmente intervém também, explicando exatamente por que pendurar carne não é viável.
E após uma explicação extensa, Liam finalmente entende o quão absurda e questionável é toda a sua ideia. No entanto, ele está determinado a construir para si um harém, e quando tanto Meiji quanto Brian concordam, de forma surpreendente, em deixá-lo se envolver com quantas mulheres quiser, Liam fica genuinamente surpreso. Aparentemente, ele havia se esquecido de quão influente e autoritário ele realmente é, e como muitos outros em posições semelhantes têm haréns, é perfeitamente razoável que Liam tenha o seu próprio. Brian então começa outra palestra longa e cansativa, lembrando a Liam como ele presumiu que não tinha nenhum interesse em mulheres e que era vergonhosamente atraído apenas por bonecas artificiais, confessando que a ideia de Liam não ter cabelo o deixava profundamente preocupado. O velho começa a pressionar Liam agressivamente para que produza um herdeiro imediatamente, antes que piratas ou alguma outra ameaça o eliminem. Mas Liam o ignora, totalmente concentrado em estabelecer seu harém, decidindo que incluirá 100 mulheres. No entanto, ao saber que 100 mulheres é considerado um número modesto nesta sociedade, Liam busca o apoio de Madi, e ela insiste que Liam deveria almejar pelo menos 1000. Liam de repente enlouquece e abandona todo o plano, decidindo ficar com Madi. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!